com a Bandeirantes, laia, 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 lá, lá, laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite. Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. 19ª rodada, tá terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Rei Pelé, Maceió, a capital alagoana, no Trapichão. Nós vamos acompanhar todas as emoções de CRB e Ponte Preta. O CRB vem de derrota para o Tombense por 2-1. A Ponte vem de empate e de derrota. 2 partidas em casa no Moisés Lucarelli. Portanto, vai ter que buscar fora de casa a recuperação para virar com o pé direito o retorno do Campeonato Brasileiro. Jogão que vamos acompanhar a partir de agora neste Maceió, que é sempre quente. 25 graus a temperatura nesse momento. Já já todas as emoções, porque o show de bola começa agora. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 18h41. Alô, torcedor, seja bem-vindo ao futebol da Bandeirantes. A partir de agora estamos chegando com mais futebol, líder de audiência em Campinas, no FM 85.7 na faixa estendida, no AM 1170. Tudo isso para Campinas e região metropolitana de Campinas e também para Ribeirão Preto, do FM 85.3, no aplicativo Band Rádio. No YouTube já estamos ao vivo com imagens do estúdio digital da Bandeirantes aqui em Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Seja bem-vindo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe a nossa transmissão no seu grupo de amigos e também nas suas redes sociais. Nós estamos chegando, já tem CRB e Ponte Preta, CRB e Ponte finalizando o seu processo de aquecimento, CRB aquecendo à esquerda do seu rádio, do seu notebook, do seu telefone, do seu computador. A Ponte Preta se aquecendo à direita. E daqui a pouco eles vão voltar quando
descerem aos vestiários, voltarão com seus uniformes principais, as suas camisas pesadas, para mais um jogo que a Bandeirantes vai transmitir para você. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h43, hora esportiva do Brasil, girando a equipe de Carlos Batista. Vem aí a manchete da Associação Atlética Ponte Preta, 12ª colocada a 22 pontos. Que bom seria cestar com uma vitória da Ponte fora do estádio Moisés Lucarelli, para a Ponte virar com 25 pontos. Para que o segundo turno seja diferente. Alô, Vladimir Catarino. Boa noite, Vladir. Boa noite, Roger. Um forte abraço, uma ótima noite para você, para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial você, torcedor da Ponte Preta. Macaca que vem de tropeço, 2 partidas em casa, somou apenas 1 ponto e vem com alterações para pegar a equipe do CRB. Mantém o esquema com 3 atacantes, mas como novidades, Igor Torres e André, hoje começando como titulares no ataque ponte pretano. Tempo bom em Maceió, tempo firme, 25 graus a temperatura. Predominantemente limpo por lá. 18h45, marca o 5º sinal da Bandeirantes. A manchete agora do Galo da Pajuçara. O CRB, que está uma posição atrás da Ponte, um pontinho a menos que a Ponte. Dá pra dizer que o jogo hoje é praticamente de 6 pontos, Vladimir. Daniel Paulista manda a campo uma equipe diferente com relação à partida contra o Tombense. Vitória inesperada da equipe nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E confia muito em Anselmo Ramon, responsável por 40% dos gols marcados pelo CRB nesta temporada. Roger. Comentaristas Bandeirantes para a transmissão de hoje. Tá terminando o turno para Ponte Preta. Jogo fundamental para a Macaquinha. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa para o jogo da Ponte. Lá nas Alagoas, CH, boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço para o ouvinte especial e inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu estou extremamente preocupado, o desempenho da Ponte não agrada. Eu espero que hoje, com essas modificações surpreendentes, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com mais calma sobre as opções do técnico Felipe Moreira, mas a Ponte não está desempenhando, principalmente em relação ao seu ataque. Enfrenta um time tão pressionado como a Ponte, só que joga em casa, com a força da sua torcida. É uma grande incógnita. A expectativa é sempre a melhor, que a Ponte faça um bom jogo. Agora, apostar, infelizmente, por enquanto, não dá. Eu torço para que a Ponte vá bem, mas eu tenho muitas dúvidas das escolhas e também do desempenho na Ponte sobre esse jogo contra o CRB, daqui a pouquinho com a sua narração. Roger. Estamos abrindo a jornada esportiva da Bandeirantes, 18h46. Ele já esteve lá, ele sabe tudo de futebol. Alô, Gleger Zorzin, já tem CRB e Ponte. Boa noite, Gleger. Boa noite, Roger. Um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. Olha, a gente estava dizendo durante toda a semana que a Ponte precisa melhorar no aspecto ofensivo. E aí vem o Felipe com 2 mudanças. Eu acho que Igor Torres e André foram contratados para resolver esse problema. E se foram contratados para resolver, tem que estar na arena, tem que pôr para jogar. Falávamos sobre isso hoje no programa Os Donos da Bola. O André tem que estar em campo, tem que jogar, tem que... mas está sem ritmo, Gleg. Não, mas só vai adquirir o ritmo jogando. Então ganha mais uma oportunidade. O meio de campo, o Felipinho ganhou aí a posição do Amaral. Vai jogar ao lado do Ramon Carvalho, que para mim é o jogador mais lúcido desse meio campo da Ponte. O Ramon tá muito bem, né? Tomara que ele continue nessa evolução. E a volta do Matheus Jesus, que é um cara que, se tiver empenhado, se tiver focado, se tiver ligado no jogo, vai ajudar. Então, a minha expectativa, Roger,
diante de todo esse cenário, diante de toda essa preocupação que está o torcedor pontepretano e também da pressão que vai ter o CRB precisando do bom resultado, a minha expectativa é de bom resultado e de bom jogo pro lado da Macaca. Roger. 18h48, equipes já nos vestiários, já voltarão para o gramado para a execução do hino e para a bola rolando no estádio Rei Pelé. Ele vai apresentar o intervalo diferente e inteligente da Bandeirantes, vai estar no apito final e no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Senhor Roger, eu falo pouco, mas o senhor eu trabalho bastante. Os bastidores fervorosos. Um grande abraço ao senhor, abraço aos amigos da Bandeirantes, para informar que amanhã, a partir das 16h20, o amigo Batista, na TV Bandeirantes, transmite Criciúma e Novo Horizontino. E para informar que no Mundial Feminino, hoje, Suíça 2, Filipinas 0, Espanha 3, Costa Rica 0, 22 horas, hora de Brasília, tem Estados Unidos e Vietnã. E o Brasil é segunda-feira, 8 da manhã, Brasil e Panamá. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. 18h53, equipes na boca do túnel, os reservas já vieram, já Ponte Preta e CRB pintando no gramado do Rei Pelé. A bola rola às 7 da noite e na Bandeirantes vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e voltar a vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro após 2 partidas. A Ponte está escalada pelo técnico Felipe Moreira, com Kaique França, o goleiro 12. O Everton 23. Matheus Silva 4. Fábio Sanches, capitão do time 27. E Arthur 15. Meio campo tem Felipinho meia dúzia. Ramon Carvalho 40, Matheus Jesus 20. E no ataque, Thales tem a 21, Igor Torres 77 e André 90. Repito o time da Ponte Preta: 12 Kaique França, 23 o Everton, 4 Matheus Silva, 27 Fábio Sanches, 15 Arthur, meia dúzia Felipinho, 40 Ramon Carvalho, 20 Matheus Jesus, 21 Thales, 77 Igor Torres e 90 André. No banco de reservas, Felipe Moreira tem à sua disposição Pedro Rocha 1, Mailton 2, Edson 3, Leonaldi 5, Amaral 8, Eliel 9, Elvis 10, Tomás Kaique 13, Luiz Felipe 14, Paulo Baia 16 e Samuel Andrade 18. Ao remo, pois nosso norte de glória traçado está. Façamos o peito forte, que a pátria forte será. O CRB, Clube de Regatas Brasil, escalado com Diogo Silva, o goleiro 12. Hereda tem a 32. Simon é o 23. Fábio Alemão 4, Edmar 26. Falcão 98. Juninho 8. Lucas Lima 33. João Paulo 18. 11 Renato. 9, capitão do time Anselmo Ramon. 12, Diogo Silva. 32, Hereda. 23, Simon. 4, Fábio Alemão. 26, Edmar. 98, Falcão. 8, Juninho. 33, Lucas Lima. 18, João Paulo. 11, Renato. 9, capitão do time Anselmo Ramon. O técnico é Daniel Paulista, que vai ter no banco Vitor Caetano 1, Matheus Ribeiro 2, Gum 3, Anderson Conceição 14, Auremir 5, Anderson Leite 22, Rafael Lonchini 10, David Brown 17, Copete 16, Rômulo 77, Yuri 19 e Bruno Silva 29. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Ceará, Léo Simão Holanda apita o jogo. Ele vai ser auxiliado pela Fernanda Gomes Antunes como assistente 1. Anderson da Silva Rodrigues será o assistente 2. Quarto árbitro, Rafael Carlos Lima. No VAR estará Rodrigo Carvalhais de Miranda. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, o jogo vai ser muito difícil para a Ponte, isso é fato, né? O CRB, aliás, eu esperava um pouco mais de público lá, hein? Esperava o torcedor do CRB sempre muito apaixonado, sempre lotado, né? O campo, todas as vezes que joguei lá no Rei Pelé, sempre muito cheio o campo. O torcedor também tá meio desgostoso, né? Tá meio preocupado com o time, tá meio chateado, né? Mas a pressão é a mesma, até porque o Daniel Paulista também sabe disso, treinador que, apesar da pouca idade, já rodou em alguns clubes e sabe que futebol é resultado. Então, o torcedor do Ponte Pretano pode esperar o CRB partindo para cima, tentando encurralar o time da Ponte, e aí vem a estratégia do Felipe. O que preparou o Felipe para essa noite? O time vem numa linha baixa, esperando um contra-ataque, mas, poxa vida, ele tá com o André, né? Que é um jogador lento, não é um jogador de tanta mobilidade, mas tem muita presença de área. Então vem ali o Thales pelo lado do campo, ao lado do Igor Torres, provavelmente o Thales lado esquerdo, o Igor lado direito. Em alguns momentos eles devem alternar também.
porque na última partida, quando entrou o Igor Torres, ele fez os dois lados, né? Jogava um pouco aqui, aí na movimentação da bola ele já ia lá pro lado esquerdo. Então, assim, não deve ter posição fixa. Mas o André sempre centralizado e é um jogador muito perigoso. Tomara que ele esteja numa noite inspirada, tomara que esteja concentrado, tomara que tenha melhorado um pouco a sua condição física e também de ritmo de jogo. O Igor Torres, o que esperar dele? É um jogador que tem personalidade, parte para cima, né? Vai pro 1 contra 1, tem em alguns momentos uma certa facilidade. Agora, eu vou ficar de olho no Matheus Jesus. Para mim, esse é o jogador principal da Ponte hoje, que é o jogador da transição, que é o cara que vai levar essa bola com qualidade. E às vezes a Ponte tem tido muitos problemas nisso, nessa transição, nessa chegada da bola. Então, vou ficar de olho no Matheus e espero, tenho a expectativa, viu, CH, que ele esteja acordado, concentrado, porque se tiver vai ajudar. E a sua expectativa, Carlos Henrique? Eu espero o Gleger um jogo muito nervoso pela situação dos dois times. O time do Daniel Paulista, o CRB, vem de 2 derrotas contra 2 times fora de casa da zona do rebaixamento. Perdeu para o Tombense, como a Ponte perdeu ultimamente. A diferença dos últimos 2 jogos é que a Ponte empatou com o Juventude. Mas os dois times vivem uma pressão muito grande em cima dos seus treinadores. Eu só não entendi uma coisa. Por que ele tirou Paulo Baia do time, que é a bola parada na Ponte, já que o Elvis não vai jogar? Só isso. Nada contra a escalação do Igor, nada contra o André, é uma opção, ele preservou o jogador, foram contratados para jogar, mas por que o Thales e não o Igor Torres, que tem uma bola parada muito forte e tenho certeza nesse jogo vai efetivamente fazer falta? Você disse alguma coisa sobre o Matheus Jesus que eu concordo. Depende muito do meio-campo, do comportamento da Ponte, essa noite o Matheus Jesus estar acordado. Se ele tiver acordado e afim, a Ponte tem boas chances de colher um bom resultado aqui, nesta noite, contra o CRB. Roger Williams. Os comentaristas falando, quinzenal marcando, 19 horas pontualmente. O árbitro da partida vai dar o início no Rei Pelé. Léo Simão Holanda, ao cearense, que está com meias e camisas azuis, calções pretos. A arbitragem hoje da CBF, escalada para mais uma rodada na Série B. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, bola rolando aqui na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. A Macaca jogando com meias pretas, camisas pretas, faixa branca no peito, calções brancos. O CRB com meias brancas, camisas brancas, calções vermelhos. E ataca o time do CRB pela ponta direita. Hereda levanta na boca do gol, buscando Anselmo Ramon. Sobe de cabeça, tira a zaga da Ponte. Insiste a equipe da casa, corta por baixo. Arthur rechaçou, tirou dali. A Ponte se defende no gol da direita nesse primeiro tempo, como se defendesse o goleiro Kaique França. O gol da linha férrea no estádio Moisés Lucarelli. Kaique, que está jogando com o uniforme inteiro amarelo. Anselmo Ramon vem, tabelou, abriu ponta direita, Juninho. Os caras vêm na pressão no começo do jogo. Serviu a Hereda pela ponta direita. Chega por baixo, rasgando, tira Ramon Carvalho. Tira mal, parcialmente, porque pegou na bola. Falcão com a sua cabeleira esvoaçante. Levanta a bola, cruza toda a extensão da grande área. E vai do outro lado, saindo e arremesso lateral. O Everton apenas acompanhou e deixou a bola sair. Vladimir, 1 minuto em que o CRB ficou intensamente pra cima da Ponte Preta. Já era natural que isso acontecesse. Jogando em casa, precisando da vitória, foi pra cima o CRB, mas a bola acabou saindo lá do outro lado. A Ponte tá com ela. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a loja mais perto de você. 1 minuto e 35 de bola rolando no Rei Pelé. Na capital dos alagoanos, em Maceió, com 25 graus a temperatura. Pequena presença do torcedor regatiano. Até pela fase do CRB, o Galo da Pajuçara, que não é boa. Uma fase ruim até aqui. E pelo jeito não é só a fase não. O gramado, Vladimir, pelo menos pelas imagens que recebemos nos estúdios digitais aqui da Rádio Bandeirantes, também apresenta algumas falhas, hein? Não tá perfeito não, viu, Roger? Não tá muito bem cuidado. O gramado do Rei Pelé, claro, é mais um adversário para as equipes, inclusive para a Ponte Preta. Permanece no campo de ataque o CRB com Hereda. Dessa vez prefiro tocar atrás com Simon. Simon vira a bola para Fábio Alemão. Vai trocando passes a equipe de Daniel Paulista, velho conhecido da torcida bugrina aqui de Campinas. Hoje enfrentando a Ponte Preta no comando do CRB. Bola enfiada pelo setor de ponta direita, vem Juninho. Juninho serve atrás. Cai o jogador do CRB, pede a falta, o árbitro vai marcar. Falta
falta para o CRB. Se ele marcar de fato, vai ser a primeira falta. Tá caído o Simon por lá, Vladimir. Uma bola dividida ali no meio campo, né? O Simon acabou sendo tocado pelo... Quem estava na bola era o André, né? O André chegou ali para um pouco mais forte, acertou o Simon. Ficou sentindo, tá com dores na perna direita o jogador da equipe do CRB, o Simon. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanada, a vida em primeiro lugar. 13-12, futebol primeiro tempo, a Bandeirantes transmitindo para você, vai virar o turno do Campeonato Brasileiro, no FM 85.7 em faixa estendida, no AM 1170, tudo isso para parte do interior do estado de São Paulo, a partir da RMC, para quem tá em Ribeirão Preto, um abraço à terra do chopp, FM 85.3, e nós estamos ao vivaço no YouTube, um salve aqui para você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá por lá, deixe seu like, se inscreva no canal, fortalece a amizade e vamos junto nessa grande jornada esportiva com o timaço do Carlos Batista. CRB vem, bola pela direita, levantada, a zaga tira, volta para Anselmo Ramon, bateu pro gol, desviou, vai para fora, escanteio, primeiro escanteio do jogo, o capitão Anselmo Ramon bateu na pressão que faz o CRB no começo do jogo, Vladimir. Cobrança de falta do Juninho, a zaga da Ponte tirou de forma parcial o Anselmo Ramon, meteu a pancada na bola, ela tocou no Matheus Jesus, foi pela linha de fundo, escanteio para o time da casa cobrar. Primeiros 4 minutos de bola rolando 0-0 com 83% de posse de bola para a equipe da casa. Atenção, abre o guarda-chuva aí, Kaique França, abre o guarda-chuva aí, tá ali a bandeirinha, a bela Fernanda Nandria Gomes Antunes é mineirinha, tá acompanhando para ver se tá tudo certinho para a cobrança do escanteio. Juninho vai para a cobrança, gol da direita, é daqui para lá, é o gol de fundo como se fosse no Moisés Lucarelli, o gol da linha férrea, movimentação intensa na grande área, vai o camisa 8 Juninho para a cobrança, autoriza o árbitro da partida, perna direita, partiu, levantou, desvio de cabeça no primeiro pau, voltou, rebote, Falcão, bateu pro gol, para fora. Linha de fundo e só dá CRB, Vladimir. É, cobrança do escanteio do Juninho, quem tirou foi a defesa da Ponte, depois o Falcão soltou um pombo, a bola foi para fora, tiro de meta para Ponte Preta, Roger. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. É, esse pombo aí no áudio parecia o pombo do Falcão. Ele chutou forte, um pombo sem asa e sem direção. Aliás, como eu falei que parecia... para a galera de casa imaginar que esse gol de fundo era o gol da linha férrea, esse pombo mais parece um trenzinho do que um pombo, né? Meu Deus, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 5:45, primeiro tempo. Rei Pelé, Maceió, o placar Bandeirantes é esse, CRB e Ponte 0-0, Edu. Olha, a Série B amanhã 15h30, Mirassol e Tombense, às 17 horas, Criciúma e Novo Horizontino. O amigo Batista transmite na TV, começa na TV 16h20, 5 horas, Criciúma e Novo Horizontino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Primeiras movimentações para você ligado na Bandeirantes. Se você está no rádio, se você quiser ver com imagens da nossa transmissão toda, a equipe de esportes de Carlos Batista. Hoje com 2 comentaristas, hoje com CH, hoje com Gleger, comigo, com Vladimir, com o Super Edu. No timaço do Gil Kleber, tá todo mundo hoje escalado, hein? Tá o Gilberto Suf na mesa de som, no corte da internet o Gabriel Ribeiro. Todo mundo preparadinho para levar para você o melhor futebol. Em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente temperados e equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Edmar, ponta esquerda, vem o CRB, entrega a bola para Falcão, vai bater daí, prefere cavar a bola, virando o jogo lateralmente para Hereda, Hereda por baixo, faz o toque para Renato, devolveu, Hereda levantou na boca do gol, vai pintar o primeiro, subiu de cabeça, Matheus Silva meteu para fora, o Fábio Sanches quem tocou por último.
O Everton também por lá, no cabeceio, afasta, coloca pra fora, escanteio pros caras de novo, Vladimir. A bola parecia que iria sair, né? Mas o Hereda se esforçou, conseguiu fazer o cruzamento, ela passou por quase todo mundo, não passou pelo Everton, que colocou a cabeça na bola, colocou pra fora, escanteio CRB. A TV focalizou, Felipe Moreira balança a cabeça insatisfeito, até porque o time dele literalmente não viu a cor da bola até aqui. Já quero ouvir os nossos analistas de futebol. Guarda-chuva aberto aí, Kaique. Segura mais essa aí, Kaique. Vai pra cobrança. Juninho, cabelos descoloridos no estilo Vladimir. Ele tabela com o Edmar. Voltou Juninho, tentou levantar, voltou pro Edmar. Botou na grande área, desvio de primeira pro gol. Kaique França fez a defesa, Vladimir. Mas troca passes com muita facilidade o time do CRB, né? O cruzamento agora foi nas mãos do goleiro Kaique França, que depois tentou sair rápido, foi atrapalhado, o árbitro pediu para voltar. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, 8 minutos, só tem um time jogando, CH. Eu não gosto da postura da Ponte. Eu acho que a Ponte está assistindo o CRB, não é? Ele escala 3 atacantes, mais uma linha muito baixa. E detalhe, o principal problema não é a linha baixa, é a liberdade que os jogadores de meio e os laterais jogam do CRB. Por enquanto, só deu o time da casa. 3 finalizações a 0 para a equipe do CRB. Teve 2 escanteios, a Ponte nenhum. Aliás, a Ponte agora está no campo de ataque. Finalmente lá está a Ponte, mas já perdeu a bola com Ramon Carvalho. Depois obrigado a fazer a falta. O camisa 4, Matheus Silva, estava bem adiantadão. Derruba o seu adversário, é falta no campo defensivo, favorecendo a equipe do Galo. A equipe da casa que joga hoje diante da sua torcida, que é pequena, diga-se de passagem. 9 minutos, etapa primeira de jogo. Gleger Zorzin começou em cima o CRB, a Ponte muito recuada lá no Rei Pelé, Gleger. Exatamente, Roger, mas isso era esperado, né? O CRB em cima, a Ponte com uma linha mais baixa um pouco, mas não dá pra muita liberdade, né? Você jogar com uma linha baixa, não tem problema nenhum, agora tem que ter organização. A Ponte joga com a linha baixa, mas dá muito espaço. O time tem que estar um pouco mais agrupado, né? Mais perto. A linha precisa estar baixa, mas tem que estar perto um do outro. E isso não está acontecendo. Então dá espaço para a equipe do CRB, que chega com perigo. Precisa se organizar, senão vai tomar o gol. Futebol Bandeirantes anunciando para domingo, Guarani e Atlético Goianiense, 11 da manhã. Leandro Boles vai quebrar tudo no microfone da Bandeirantes. Se manda, o time da casa vem com Hereda, ponta direita. Atenção na boa tabela, vai para infiltração. Lucas Lima tira a zaga da Ponte Preta. Quem sabe agora o contragolpe, bola à frente. André fez o pivô, soltando essa bola para Matheus Jesus. Matheus empurrou muito forte para Thales na ponta direita. Thales já correu com o braço aberto, reclamando do passe que recebeu do Matheus Jesus. E foi aquele passe tijolão, né? Aquele passe quadradão. Pega aí, né? Pega aí. E a torcida da Ponte tá lá, hein, Vladimir? Marcando presença. Aliás, a torcida da Ponte está em todos os lugares onde a Macaca joga. Mais uma vez, um público muito legal da Ponte, prestigiando a Macaca fora de casa. Gilberto Suf marca, você confere comigo. O tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 10:30, primeiro tempo no Rei Pelé. CRB e Ponte Preta, 0-0 do Pinheiro. Lembrando que a abertura da última rodada do primeiro turno na Série B. Brasileirão, 16 horas da manhã, Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. Futebol Bandeirantes, estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui vem Hereda, pela direita trazendo o CRB, bola tocada pra trás, bateu pro gol, meio que desajeitado, o João Paulo pegou mal nela, foi direto pra fora. Se ele enche a cara da bola, dificilmente pegaria o Kaique França, hein, Vladimir? Tentou pegar meio que de chapa ali, né, o João Paulo, e errou totalmente. Mas que avenida o Hereda tá encontrando aqui pelo setor direito do ataque, hein? Mais uma vez passou com muita facilidade para a sorte da Ponte. A conclusão foi errada. 80% de posse da bola para a equipe do CRB nesse momento. Tá realmente dominando o time da Ponte, a equipe do CRB. E a Ponte sai para o jogo. E aí naquele tipo de saída que eu não gosto. Ramon Carvalho esperou o atacante chegar para cima dele para sair no totozinho de lado. Aí depois que a Ponte fez, tem que rifar a bola, cedeu de novo o lateral de graça para a equipe do CRB. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor da construção no Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br.
12 de bola rolando no primeiro tempo. 0-0 o jogo se manda. Hereda de novo, ponta direita. Empurra a bola para Juninho. Devolve aqui atrás para Simon. Simon devolve a bola curta para Hereda. Vem buscar a bola o camisa número 8, Juninho. Juninho devolveu lá no campo defensivo para Fábio Alemão. Já rompe a linha demarcatória do campo. Pode devolver essa bola. Falcão tá esperando, prefere mais à frente com Juninho. Volta de novo com Fábio Alemão. Recolhe na perna direita, solta essa bola para Simon. Invertendo o jogo agora pela direita. Engatou uma quarta, vai para cima. É zagueiro, mas tá curtindo uma de lateral. Boa enfiada para Anselmo Ramon. Pivô, tocou para Hereda, ponta direita. Agora que o Arthur chegou na marcação. Consegue descolar o lançamento. Tira dali parcialmente o zagueiro Arthur. Depois bate em cima dele e ganha. Arremesso lateral. Mas realmente, hein, Vlad, a avenida está por aqui pelo setor direito. Agora o Arthur voltou um pouco na marcação, mas o Hereda está se sentindo totalmente à vontade para construir as jogadas ali pelo lado esquerdo da defesa da Ponte. CH, o caminho para o CRB é esse lado direito aqui, hein, CH? Existe um problema que está acontecendo. O Filipinho está saindo do posicionamento dele e o João Paulo está trazendo também o jogo para o lado direito com a passagem do Hereda e está abrindo buraco no meio, e o Igor Torres, o lado direito, o esquerdo de ataque da Ponte, também não acompanha. A Ponte tem muita dificuldade ali, o Felipe tem que corrigir isso urgentemente. Olha o CRB. Olha o CRB, João Paulo descolou o lance para ele, Anselmo Ramon tentou de calcanhar fazer a ligação. Tá parado o jogo, levou com a mão, atacante do CRB para a sorte da equipe da Ponte Preta. 13h30 de futebol, este é o primeiro tempo. A Ponte que vem de empate com o Juventude em casa, 0-0. A equipe do CRB que vem de derrota para o Tombense por 2-1. Jogando também fora de casa, o CRB volta a encontrar o seu torcedor. Vai para a reposição de bola, Kaique França. Inteirinho de amarelo, o goleirão da Ponte Preta. Já usa a perna canhota, levanta a Ponte para o campo de ataque, mas ela vem na cabeça de Fábio Alemão. Já arredonda a jogada aqui pelo setor direito. Chega disputando o Matheus Jesus, empurrando o jogador Falcão. Fazendo a falta. Quando pouco a Ponte fica no campo de ataque, tem faltas de ataque, quase sempre cedendo a posse da bola para a equipe adversária. Tal da União Paulista ali de perto, tá tomando uma aguinha, observando o jogo. Deve estar, né, Gleger, satisfeito com o futebol que o CRB apresenta nesses 14 primeiros minutos do primeiro tempo. Porque deve ter sido a estratégia dele, né? Olha o CRB aí, ó. De novo, Anselmo Ramon recebe, devolve, ponta direita, botou o Lucas Lima para correr, acompanha apenas o Arthur, ela vai para fora em tiro de meta, Gleger. Não deu nada, né, Roger? Então, assim, a estratégia, né, aquilo que foi determinado, o pessoal tá fazendo com maestria, partindo para cima, ficando com a bola. Agora, o que tá acontecendo com a Ponte é o seguinte... Tá marcando o setor. Se marcar setor, não adianta você sair na caça. A hora que você sai na caça, o CH tava citando a questão do Felipinho aí, ó. É só você se posicionar. Se você sair na caça, você vai abrir espaço. E é isso que tá acontecendo, porque o time do CRB roda. Roda. O Igor Torres, por exemplo, tem uma hora que tirou a bola lá quase na meia-lua da entrada da grande área. Então tá errado, o posicionamento é errado. Precisa manter o posicionamento, se organizar, né, e não ficar correndo atrás. Se já que tá marcando o setor, marca setor, não correr atrás do homem. Olha a Ponte. Olha a Ponte, aparecendo enfim para o campo de ataque. André tocou de calcanhar, a bola vem pela direita. Cruzada direto para a grande área, vai direto para fora. Tiro de meta. Uma boa descida lá pelo setor direito. Hein, Vlad? É o Everton, né? O Everton sempre apoia muito bem, né? Uma das suas características, conseguiu na base da velocidade fazer o cruzamento, mas aí pegou muito mal na bola, pegou de bico, né? A bola acabou indo pra fora, a linha de fundo. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Mas antes há um chamado do Carlos Henrique, diga CH. E aconteceu isso, lembrado na transmissão pelo próprio Gleger, né? O Filipinho, ele desguarnece. Ele fez isso com o Nenê no jogo contra o Juventude e abriu um buraco no meio. Esse é o posicionamento que o Felipe tem que corrigir, né? O Filipinho não tem que sair do posicionamento zona. O Gleger foi absolutamente correto para cobrir aquilo que o Arthur e o Igor Torres têm que dar conta no setor. Eles têm que dar conta. Essa é a maneira que a Ponte armou para fazer, né, a marcação desse time do CRB. Aconteceu a mesma coisa contra o Juventude. E aí, na lateral do campo, do lado esquerdo, o Juventude, como está tendo o CRB, com muita liberdade. No Rei Pelé, 16h30, o primeiro tempo. 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Ponte Preta 0-0 e do Pinheiro. Olha, Mundial Feminino na Austrália e na Nova Zelândia, 22 horas daqui a pouco, Estados Unidos e Vietnã.
Jogadores caídos, Kaique França e um atacante da equipe do CRB numa jogada há pouco de um levantamento pela esquerda, Vlad. É o João Paulo quem ficou caído quando o cruzamento foi feito lá para a área, um choque, né? O Kaique França tentou cortar e o João Paulo tentou cabecear. Levaram a pior os dois, agora o João Paulo já está recuperado, o Kaique França também vai se levantando. Enquanto isso, os dois treinadores aproveitam para conversar com seus atletas. Maceió, 24 graus, mas todo mundo buscando uma aguinha para se reidratar enquanto o jogo está parado. Momento também para que os técnicos possam falar com seus elencos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar em definitivo no Rei Pelé, você tem um apito final. E no apito final, uma furadeira da Uesco para você de presente. Basta você ficar ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apito final para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% de peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Apito final, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro no apito final para Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h40 vem para o jogo a equipe da casa. Fábio Alemão solta essa bola curta para o Falcão na cabeça de área, faz a inversão de jogo para Simon. Simon curtindo uma de lateral, já empurra para quem é de ofício, para Hereda. Hereda soltou para Renato, ponta direita, levanta a cabeça, devolve para Hereda, faz um passe curto aqui com João Paulo. João Paulo puxa na perna da canhota, lançou lá dentro da grande área, tentando enfiar a Lucas Lima, corta o capitão sem brincadeira. Fábio Sanches expulsa o perigo, refrigera pela pátria ponte pretana, é lateral pela ponta, vai Hereda. Hereda cobra, vai devolver curtinho para João Paulo. João Paulo na grande área, trocando passes com o Falcão. Tenta chegar, Juninho chegou. Agora sim devolve de novo com o Falcão. Vira a bola, setor esquerdo do campo. Fábio Alemão por lá. Todo o time do CRB no campo de ataque. E ganhou na parada o Fábio Alemão. Já deixa essa bola pelo meio para Juninho. A Ponte não dá o combate. Eles vão trocando passes. 19h31. Tá 0-0 o jogo. Tá pé da vida o Felipe, toda vez que é mostrado o Felipe com cara de insatisfação. O Daniel pedindo para que a equipe do CRB seja mais ofensiva, mais efetiva. Fábio Alemão ouviu e deu um passe à frente. Vem o toque pela direita, Hereda levanta na boca do gol, vai pintar o primeiro, subiu. Toca de cabeça para fora, metendo para escanteio o Everton. De novo ajudando na bola aérea, novo escanteio, Vladimir. Mais uma vez, parece lance repetido, mas não é. O Hereda veio à linha de fundo, fez o cruzamento para a área no segundo pau e o Everton fez o corte de cabeça, linha de fundo. É mais um escanteio para o CRB. Na marca de 20 minutos, atenção, Kaique França, guarda-chuva aberto aí, vem de novo, bola da sua área. Deixa eu acompanhar aqui, esse é o terceiro escanteio, 3-0 escanteios para a equipe da casa. Vai o Galo para a cobrança, a Ponte, a Macaca só observando, vai Juninho de lá para cá, bola fechada no primeiro pau, fácil para a defensiva alvinegra tirar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, etapa primeira de jogo. No Rei Pelé. CRB e Ponte, 0-0 do Pinheiro. Olha, Brasileirão, muitos jogos amanhã, porque na terça tem Corinthians e São Paulo, Copa do Brasil, 18h30 amanhã, Fonte Nova, Bahia e Corinthians. Falta pro CRB bater de longa distância, vai tomando licença Juninho. Ele bate tudo, bate faltas, bate escanteio, bate lateral. Tem potência no chute, vamos ver se ele vai colocar. Colocou, jogada ensaiada, Anselmo Ramon. A sorte é que girou errado, mas a jogada ensaiada surpreenderia a defesa da Ponte, Vladimir. Com certeza, porque ficou apenas observando o passe feito para o Anselmo Ramon. Ele não dominou, por isso permitiu o domínio da defesa Ponte Preta. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água segura e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
Igor Torres traz a Ponte Preta, rola na grande área buscando o André, tira dali. Falcão vai pra insistência, André roubou, foi pro chão, Arthur mandou seguir. Vladimir, foi falta não, Vlad? Fiquei com essa impressão, Roger, pra mim eu vi falta sim, pra cima do André, o árbitro muito próximo ao lance e não marcou. Gleger Zorzin, quase 22, 0-0 no Rei Pelé, Gleger. Você vê que a Ponte começa a querer sair agora, né? Parece que deu uma organizada ali atrás. O CRB joga só aqui pelo lado direito, né? Lado esquerdo de defesa da Ponte. O Anselmo Ramon cai por ali, tá todo mundo caindo por ali porque tá encontrando um caminho, né? E a Ponte não consegue se ajustar nessa parte defensiva. Mas aparentemente começou a sair agora, né? Começou a sair um pouco mais. Essa Ponte é ter essa bola no pé. A Ponte rouba a bola e aí erra muito a transição, né? Não consegue ficar com a bola. Precisa rodar de um lado para o outro, esperar o CRB se reposicionar, né? E a Ponte não consegue. Então por isso que está tendo problema e toda hora é pressão do CRB. Toda hora o CRB ali rondando a área da Ponte. Uma hora vai acertar um chute, um cruzamento, como o Everton tirou agora há pouco aí. Então tem que estar mais atento e ficar um pouco mais com a bola. Está precisando a Ponte é ter a posse de bola. Eu não tenho os números agora, mas com certeza o CRB está com muito, mas muito o percentual alto de posse de bola. 75% de posse da bola para o CRB contra 25% da Ponte. A Ponte com 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Vai chegando a Ponte para mais um jogo, seu 19º na competição. O CRB faz o 18º jogo. Tem um jogo a menos. Já explicamos por quê. 23 minutos, vem o CRB. Na grande área, Anselmo Ramon já saiu dela, mais pela ponta direita. Entregou para Juninho, de frente para o gol. Ameaça bater, penteia a bola, entrega de lado, soltando ela pelo setor esquerdo. Camisa 98, Falcão. Falcão tocou, Edmar levanta direto pro gol, estica a perna, tira Fábio Sanches, complementa depois, o volante Ramon Carvalho ajudando, tem jogador da Ponte caído, o time do CRB não para o jogo, vem para o campo de ataque, Hereda, rola essa bola, lateralmente para Juninho, levanta na boca do gol, mergulha, Kaique França não tapa nela, ela cai com o Matheus Jesus, quem sabe agora o contra-golpe Ponte, 23:50 e permanece caído o jogador da Ponte, permanece caído o jogador da Macaca. Agora se levanta, Vlad. Ficou caído ali, me parece ser o André, né? Quem tá reclamando de dores, daquele lance anterior. Exato, agora sim já tá tudo ok com ele. A Ponte já está restabelecida, vem pro ataque. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a unidade mais perto de você. 24 minutos e 20, placar de 0-0, melhorou o público, hein? Melhorou o público no estádio Rei Pelé, público ruim de média da equipe do CRB. 2.907 torcedores de média, é o 7º pior público da Série B até aqui. Vamos daqui a pouco observar se a coisa melhora mais ainda para os caras. André costura pelo setor esquerdo, traz a Macaca, esticou demais a bola, não chegou nela, quem chegou foi para tirar o Falcão, afastou o perigo dali, volta o rebote para Ramon Carvalho, abre pela ponta esquerda para Arthur, vamos Ponte, desce Ponte, rolou essa bola, André meio que sem querer, já tocou essa bola de lado, abrindo a bola aqui pelo setor direito do campo, vem dominando o time da Ponte Preta, troca passes aqui com o Fábio Sanches, entregou no campo de ataque, escorregou, André perdeu a posse da bola, vem para recuperar o Thales, bola de novo aqui atrás com o Matheus Silva, recomeça pelo time da Ponte Preta, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 25, primeiro tempo, Rei Pelé. Ponte 0, CRB também 0, Edu Pinheiro. Na segunda-feira a Série B tem Vitória e Chapecoense, Londrina e Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes, comando Carlos Batista, aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Daqui a pouco, depois do jogo no apito final, tem um sorteio de uma furadeira Uesco para você. Fique ligado se você está no rádio, se você está nos aplicativos, se você está em algum site, já migre para o nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você é sempre muito bem-vindo. Passe por lá e deixe o seu like pra gente. 19h26, hora esportiva do Brasil. Placar de 0-0, estamos acompanhando a 19ª rodada sendo aberta no campeonato da Série B. Jogador do CRB caiu na ponta esquerda. Camisa 11, Renato. O árbitro da partida parou o jogo, mas deu bola para a Ponte Preta. O cara queria uma falta, pois não? Ô Roger, você estava falando agora do YouTube aí, a gente tem o retorno do YouTube aqui, né? Nós estamos fazendo aqui no home office. Sim. Eu queria que Vladimir Catarino explicasse, tanto para mim quanto para o CH, essa gravata na foto que ele aparece aí no YouTube, que é sensacional.
Parabéns, viu, Catarina? Belíssima foto, viu? CH adorou a sua gravata. Foi uma foto própria para a imagem do YouTube para a equipe Bandeirantes, viu, Gleger? Muito bem produzida no estúdio indicado por Roger Williams. Muito bem. E aqui um chute do Renato no meio da rua para a equipe do CRB, ela passou à direita, Kaique apenas acompanhou, foi para fora. O Vlad é a elegância em pessoa, é um estilo milanês, né? É um modelo milanês, aliás. Aliás, eu tenho sangue milanês, né? Então milanês? O porquê dessa qualidade estética. Foi longe, hein, Roger? Foi longe, hein? Na verdade, os melhores modelos, os cortes de camisa, CH sabe bem disso, né? Tá lá em Milão, né? A moda vem de Milão. E Vladimir veio de Milão também. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. CH, o bate pesado, a Ponte deu uma melhoradinha, pelo menos troca mais passes no campo de ataque, mas tá difícil imaginar que a Ponte possa chegar ao gol a qualquer momento, hein, CH? Time muito lento, né? Na recomposição lento, não tem aproximação de marcação, dá muito espaço. Eu não gosto desse lado esquerdo, o Arthur, Igor Torres, nada funciona. O Filipinho está saindo toda hora do posicionamento, a gente já falou sobre isso. Melhorou um pouquinho também porque o CRB diminuiu o ímpeto de início de partida, né? Agora a partida cai num momento mais morno, né? A pressão diminuiu do CRB, mas eu não gosto do comportamento da Ponte até agora. 28 minutos e você tá gostando, não tá gostando, aprova, desaprova a Ponte? Você pode participar, nosso WhatsApp é o código de área 19 97102 1493 19 97102 1493. Matheus Jesus está telado no gramado, jogo parado, Vladimir. São dois jogadores sentindo, o André sentindo ainda daquele lance anterior, né? Tá com a mão no tornozelo ali da perna direita, levou outra pancada também do Simon. E o Matheus Jesus acabou ficando caído lá rente à linha lateral, levou uma chegada mais forte ali do Falcão, por isso o jogo tá parado. Pô, duas pauladas o time do CRB em dois jogadores importantes da Ponte. Preocupa, hein, Vladimir? O Simon foi por baixo e o Matheus Jesus levou por cima ali do Falcão, né? Mas já estão se levantando, parece tudo ok com os jogadores da Maca. CRB abrindo a caixa de ferramentas, o CRB de 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 19 gols marcados, 21 gols sofridos, 29 já marca de 30, lateral apenas para a equipe da Ponte, lado esquerdo do campo defensivo, vai para a cobrança Arthur, camisa 15 da Macaca, a Nega Velha jogando fora de casa depois de 2 partidas no estádio Moisés Lucarelli, não venceu nenhuma das duas, por isso tem que buscar pontos fora de casa, é importante voltar com pontos, ou um ponto também seria fundamental. Nessa confusão toda sobrou cartão pro André, Vladimir. Reclamação, né? O Roger, desde o primeiro lance em que ele sofreu a falta, ele tá reclamando com a arbitragem. Agora o árbitro diz, olha, chega, acabaram as reclamações, amarelo para o André. Bolis estará domingo no Brinco com Guarani e Atlético Goianiense, 11 da manhã, ao seu lado, Vladimir Catarina. Lá estaremos, domingo de manhã no Brinco, trazendo as emoções também do jogo do Guarani. Meia hora de futebol, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 30 minutos, primeiro tempo no Rei Pelé. CRB e Ponte Preta, final do primeiro turno, 0-0, Edu Pinheiro. Olha, daqui a pouco, 21 horas, hora de Brasília, Inter Miami, Cruz Azul, estreia do Messi. Mas o estádio está lotado, não é pra ver o Messi, é pra ver o Moisés, que joga no Cruz Azul, que jogou na Ponte, pô. Essa é a enciclopédia do Rádio Campineiro, demais, Edu Pinheiro, 30 minutos. Tá caído aqui o 27 da Ponte Preta. Falta em cima do Fábio Sanches, o próprio jogador capitão da Macaca vai para a cobrança. E a câmera focaliza aqui o André um pouquinho mais de perto, tá extenuado. Tá com a gravata, essa mesma gravata que o Vladimir usou para foto, ele lance agora, ele deu um passe, né, armando um contra-ataque pro jogador do CRB. Tem que estar ligado no jogo, pô.
O Matheus tem uma baita de uma qualidade, já errou um passe lá numa transição com o próprio Thales também. A Ponte precisa desse homem, precisa desse jogador para que consiga criar, consiga chegar. Esse chute do Thales aí, por exemplo, o primeiro chute a gol, legal, mas tem um pouco mais de calma, progride com a bola, né? Chama o André para uma tabela, para um pivô ali, tem o Igor Torres também mais próximo, então tá faltando um pouquinho de calma para a Ponte também, viu, Roger? 32:49, Gleger, Zorzinho e CH, os dois comentaristas hoje para esse jogo importante da Ponte Preta. Quem troca passes no campo defensivo é o time do CRB. Fábio Alemão pede para que alguém se aproxime. Falcão aproxima pelo setor esquerdo do campo ofensivo. Recebe a bola e devolve para Fábio Alemão. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor da construção no Brasil. De 1º a 4 de agosto. Das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Lucas Lima domina, solta essa bola para João Paulo, lá vem o CRB, mergulha Hereda pela direita, recebeu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, Anselmo Ramon! Gol! Do CRB, Renato! Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está. Renato, camisa 11, na marca de 33 minutos, levantamento de Hereda, levanta na boca do gol, onde geralmente Anselmo Ramon frequenta. Eles inverteram, Renato fecha, Ramon estava no segundo pau, Renato cumprimenta de cabeça, camisa 11, ele não perdoa, Renato marca o primeiro gol do jogo. Agora no Rei Pelé, no placar da Bandeirantes, CRB 1, Ponte nada, o que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. A gente está falando desde o começo do jogo dessa liberdade que o Hereda está encontrando pelo setor direito, hein? Mais uma vez dominou, teve total tranquilidade para cruzar dentro da área. O Renato se antecipou, até não precisou subir muito, mas cabeceou bem com força, não deu para o goleiro Kaique França. O Renato foi às redes, o CRB abre o placar 1-0. CH abre o placar, a equipe do CRB, de novo pela direita que nós tanto falávamos. Liberdade, liberdade, uma hora alguém vai achar um cabeceio contra essa defesa, ainda que sólida por cima da Ponte, mas muita insistência, dessa vez passou, CH. É uma coisa absolutamente dentro do esperado que o jogo mostrou com 5 minutos, né? Meu caro Roger, eu quero ver o que o treinador vai fazer. O desempenho do André, do Igor Torres, do Matheus Jesus e do Arthur fisicamente e pela falta de intensidade é deprimente. A Ponte joga sem 4 jogadores. Eles são figuras decorativas dentro do campo. Eu quero ver o que o treinador vai fazer no intervalo do jogo. A Ponte, ela não incomoda, ela não joga, ela não fustiga em nada o CRB. Teve um chute, um traque do Thales e nada mais. O CRB manda no jogo e está mais próximo ainda no primeiro tempo de fazer o segundo do que a Ponte reagir na partida. É mais uma atuação deprimente do time da Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende de todo o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, etapa primeira. Estádio Rei Pelé, o placar é Regatiano, CRB 1, Ponte nada e do Pinheiro. Então amanhã 16 horas, Palmeiras e Fortaleza, 18h30, Bahia e Corinthians, 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e São Paulo. Bandeirantes, equipe de Carlos Batista no FM 85.7 na faixa estendida, no bom e velho AM 1170, para Ribeirão Preto no 85.3. Estamos ao vivo no YouTube, já passou por lá para ver Vladimir Catarino, para ver toda essa elegância de Gleger Zorzinho, do CH, do Bate Pesado, de toda a experiência e categoria do Edu Pinheiro. Então passe por lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 36:44, o CRB voltando a atuar em casa após 2 confrontos seguidos longe da torcida, ambos com derrota, e está se apresentando bem para sua equipe, que está, aliás, para sua torcida, que está feliz nesse momento. Vendo a equipe regatiana vencer por 1-0 e descer de novo, com Hereda, ponta direita, já passou fácil do Arthur, já rolou, ponta direita ainda com Anselmo Ramon, levanta da boca do gol, cortou Matheus Silva, bola tá vivo, toque de cabeça acontece, tira em cima, Matheus Silva!
Matheus Silva faz praticamente um gol pra Ponte ao salvar essa bola que já estava lá dentro, Vladimir. Em cima da linha tirou Matheus Silva em 2 jogadas, 2 lances. No primeiro ele cortou de forma parcial. No segundo, no cabeceio, estava debaixo do travessão. Já tinha ido no lance o Kaique França. Matheus Silva fez o corte. Que defesa fez o Matheus Silva, impedindo o segundo gol do CRB. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Gleger Zorzin, um treino para o CRB até aqui no estádio Rei Pelé. Aquele coletivo, ataque contra a defesa, né? Que a Ponte não consegue ficar com a bola, é impressionante. Erra muito passe, transição. O time tá dormindo em campo, cara. Então, como é que toma o gol que tomou, pô? 2 zagueiros, 2 pilares ali, e a Ponte toma o gol. A gente tá aqui sempre elogiando a solidez defensiva da Ponte, mas tá dormindo. Esse lance aí agora, cara. Como é que pode? A bola subiu dentro da área, né? Todo mundo ficou olhando, ninguém atacou a bola. É impressionante, alguma coisa aconteceu com o time da Ponte. Porque pelo menos vontade, luta, isso tem que ter em campo. Nós não estamos vendo isso. Tá perdendo o jogo e não tá acontecendo absolutamente nada. Olha a Ponte aí, ó. Thales pela direita, bate cruzado, a bola vai direto pra fora com desvio, escanteio, primeiro pra Ponte Preta, Vladimir. E agora tenta reagir, né? Depois de ter tomado o gol, a jogada foi feita pelo Thales, o corte da defesa. O Everton cobra escanteio lá na direita, Roger. O Everton vai para a cobrança, para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Everton levanta, escanteio de lá pra cá, a bola vem na cabeça do atacante da Ponte que toca mal. Pra fora pela linha de fundo, Vladimir. O árbitro parece ter marcado a falta, né? Foi o que apontou ali a arbitragem quando a tentativa do cabeceio na cobrança do escanteio deu falta do Felipinho. O Felipinho cometeu a falta ali pra cima do Simon, falta de ataque da Macaca. O CH, isso que o Gleger falava do que aconteceu com a Ponte Preta. Pode ser o fator cansaço, terceira partida em 7 dias, justifica, CH? Pode até ser, se for isso, por que ele escalou o jogador fora de forma? É assustador a falta de condicionamento do André. Eu pedi o André, eu tenho que pedir desculpas para a torcida da Ponte. Ele não tem condição de jogar uma partida de futebol profissional. Ele cai toda hora, ele tropeça nele mesmo. Ele é muito lento. E o Igor Torres a mesma coisa. Então, para fazer esse serviço, a falta dele, era melhor deixar o Paulo Baia e o Eliel, que pelo menos eles participam do jogo. Para ser justo, tem um cara que está correndo. O único, o Felipinho, com o Ramon Carvalho. O resto tá assistindo o CRB jogar. Rapaz, o Hereda tá deitando e rolando. Pela direita agora ele quase deu um chapéu no Arthur. Faz a falta o Arthur e dá a bola para pintar o levantamento para a equipe da casa, Vladimir. Mais uma vez, hein? Jogada, o Hereda tentou ali um lençol para cima do Arthur, que deixou o braço com tudo ali, né? Para que o Hereda ficasse no lance. A bola passou, o Hereda não. A assistente marcou a falta pro CRB cobrar. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Falta, Juninho, bate, levanta, tira a zaga da Ponte Preta. A bola vai pra fora, arremesso lateral na ponta direita. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, primeiro tempo. Rei Pelé nas Alagoas. CRB 1, Ponte Preta nada, é do Pinheiro. Amanhã, 18 horas em Itu, Ituano e Avaí. Domingo, 11 no Brinco, Guarani e Atlético Goianiense. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes, liderança absoluta, comando de Carlos Batista. Eu estou aqui agora, eu mudei, eu gostei. Eu vim pro futebol que pega bem. Vem Falcão, vem trazendo o CRB, tenta descolar um passe na ponta esquerda. Intercepta o Everton, volta a bola pros caras. Futebol na Bandeirantes para Brasil, equipe show. O maior show de máquinas e equipamentos do setor da construção no Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira mais no site bshow.com.br. Possa agora descolar o lançamento da defesa para o ataque, botar o André para correr. Que judiação, isso não se faz. O homem já não consegue quase andar mais.
Já fizeram o lançamento para ele, aquele lançamento para acabar com o fôlego do atacante da Ponte, que vem aí, tentando fazer um pivô, foi deslocado por baixo, falta nele, falta e o árbitro dá cartão, o primeiro do jogo para Fábio Alemão, Vladimir. Exato, o Fábio Alemão saiu da área para caçar exatamente o André, chegou com muita força, derrubou o atacante da Ponte Preta, amarelo para ele. Fábio Alemão, 4 do CRB. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 dos mecânicos do Brasil. Falta para a Ponte bater, 42 minutos, está 1-0 para a equipe do CRB. Já intervalo diferente e inteligente da Bandeirantes, comando Edu Pinheiro. Ele vem aí no comando do intervalo com os nossos comentaristas, movimentando aquele que foi um primeiro tempo todinho até agora do CRB. 69% da posse da bola para a equipe da casa. 8 finalizações para o CRB, só uma para a Ponte Preta. Vamos ver se esse chute vai virar finalização. Lá vem ela, bola levantada para a boca do gol. Tirou a zaga do time da casa. Vai acompanhar a saída do atacante da Ponte para ganhar o escanteio. Escanteio, segundo na reta final do primeiro tempo, Vladimir. O cabeceio do zagueiro ali foi para trás, apenas protegeu a bola Ponte para ganhar o escanteio. O próprio Everton é quem vai na cobrança. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. 43-39, escanteio, bola levantada no segundo pau, tirou a zaga, rebote e volta pra Ponte, ponta esquerda, Ramon Carvalho levantou na boca do gol, goleiro sai, pega em 2 tempos, depois tira tipo num toquinho de voleibol de rua, camisa 12 foi lá pra tirar e colocou a bola pra fora, é bola pra equipe da Ponte Preta, mas já tava parado o jogo, hein? Exato, já havia sido marcado um impedimento, né, quando o cruzamento foi feito pra área, eram 2 pelo menos impedidos, o assistente marcou. Gleger Zorzin, 44, a Ponte melhorou no jogo, Gleger. Tem que melhorar, né, o Roger? Tá perdendo o jogo, não tá jogando absolutamente nada. Tá tentando alguma coisa, mas ó, tá dando espaço. Olha o CRB de novo aí, ó. Vem de novo, bola lançada, só que muito forte. Acompanha Kaique França, fica com ela, o goleirão da equipe da Macaca. A Ponte que tem na distância para o Z4 diminuindo, né, de 9 para 4 pontos, isso da última rodada ou daquela série que fez em casa. 4 pontos divide a Ponte do primeiro time que está no Z4, a zona de rebaixamento. A Ponte tem 22 contra 18 da Chapecoense. A persistir esse resultado e dependendo dos demais resultados, aproxima-se ainda mais a Ponte da zona de rebaixamento, Vladimir. Ó o CRB. CRB vem pela direita, tentou o Lucas Lima enfiar essa bola à frente para a presença do João Paulo, a zaga da Ponte tirou. Interessante, né, Roger, que após aquelas 3 vitórias seguidas, a Ponte estava já 9 pontos acima da zona de rebaixamento e 9 pontos abaixo do G4, né? Então tinha uma grande possibilidade de crescer na tabela com 2 partidas em casa. Não venceu as 2 em casa, está perdendo agora e vai se complicando. Teremos mais 3 de acréscimo. Vamos a 48-45, eletrônico do Gilberto Sulfi marcando 45, 1-0 para o CRB. Para Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para você. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 45-36, bola disputa no meio de campo, Falcão ficou com ela, já abraça a bola para Anselmo Ramon, lateralmente soltando para o 33, Lucas Lima, que apesar de volante toca muito na bola, abre pelo setor direito, Herrera, esse aí é o nome do jogo, hein? Herrera descarrega para Juninho, na cabeça de área, usa a perna direita, lançando lá pela ponta esquerda, botou para correr o Edmar, muito forte, direto para fora, tiro de meta para Kaique França bater. E pediu desculpas ali, né? O passe foi errado, a bola foi direto pela linha de fundo para o tiro de meta. CH, final do primeiro tempo, vamos ter mais 2 minutinhos, um primeiro tempo para se esquecer da Ponte, CH. Tomara que o treinador enxergue e mude o time no intervalo do jogo, senão o status do primeiro tempo, que foi totalmente pró-CRB, vai continuar no segundo. E vem de novo, vem o CRB, Anselmo Ramon, meio cambaleante, perde por baixo, recuperação para a equipe da Ponte Preta, Matheus Silva, tá bem sólido, hein? Tirou 2 já, ele abre a bola para Matheus Jesus, derrubado, falta, o árbitro deixou o lance seguir, depois André pega na bola, pegaram no André, o árbitro deixou seguir também, deixa o pau, começou o Léo Simão Holanda, o cearense, árbitro da partida, a Ponte vem trocando passes no campo de ataque, aí vem pelo setor direito, vem tentando pegar na bola, o André perde a bola, agora é troco dos caras, 46-55 para Sanasa, a vida em primeiro lugar, 47 agora, vamos ter 1 minuto mais, já informo porque Sanasa leva sempre a vida em primeiro lugar,
Vem o time da casa, vem o time de Anselmo Ramon. Já trocando passes com o João Paulo. Tentou para Hereda pelo setor direito. Prefere fazer o toque para Juninho. Juninho à frente, trocando passes com o João Paulo. Volta a bola de novo para Hereda. Pega tudo na equipe da Ponte, da equipe do CRB contra a Ponte Preta. Mais de 100 obras acontecendo agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios. Investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 47-48, 10 segundos para acabar o jogo. Daniel Paulista aplaude a sua equipe que fez um bom primeiro tempo, com 8 finalizações contra 1 da equipe da Ponte Preta. E nessa reta final vai ter um escanteio ainda, Vladimir? Teve um escanteio, né? O time do CRB fez o cruzamento, corte da defesa, linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Galo. Lá vai a equipe que regateana. Juninho apanha a cobrança do escanteio. O que aconteceu? Entrou na área livre, levantou no segundo pau, mergulha, a zaga mete pra fora. Acabou. E o árbitro termina o primeiro tempo. Léo Holanda mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. CRB 1. Ponte nada, vem aí Edu Pinheiro. A coisa tá feia, meu caro Vladimir Catarina. Ponte jogando com uniforme diferente hoje, uniforme 2, né? Camisa preta, faixa branca, calção branco, meia preta. Vladimir Catarina, o seu destaque. Destaque da Ponte Preta bastante modificada, né, Edu, com relação às últimas partidas. Novidade, o André e o Igor Torres começando como titulares, mas ainda não rendeu o esperado. A Macaca vai conhecendo, por enquanto, mais uma derrota nesta Série B, Edu. Muito bem, grande intervalo para você, Catarino. Com certeza vem mudança, se informa já. Grande Catarino. Olha, a Ponte joga com Kaique França, hoje completando 40 jogos na temporada. A Ponte tem que ter, com esse jogo de hoje, 42 jogos. Kaique França, 40 jogos. Ficou de fora contra o Comercial em Ribeirão Preto. Na Série 2 era a reta final, a Ponte já estava classificada. E em Itu, nessa Série B, quem jogou foi o Pedrão. Kaique França, o Everton, o Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, o Felipinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, Thales, André e Igor Torres. Assim começa a Ponte. Cadê o Elvis? Elvis está no banco. Amaral e Leonaldi, banco. Deixa eu ver quem mais aqui. Mailton, o Luiz Felipe, Edson, Tomás Kaique. Tem o Paulo Baia é banco hoje. E o Eliel é banco. O Fraga e o Dudu Ratamoto não foram. Oi, CH, vamos comentar 1-0 o CRB. A Ponte teve 2 chutes. Há 15 minutos o Everton, chute cruzado, despretensioso, para fora sem problema. E o Thales a 32, chute de longe. Poderia fazer a jogada e tal, preferiu chutar para fora. E aí saiu o gol do Renato, outra vez do lado aí do Arthur. Cruzamento e a zaga falha, e o Renato de cabeça faz 1-0. E o Matheus Silva ainda salva um gol, CH37, Kaique França já batido, salva o zagueirão, mas a Ponte perde. E aí, CH, 1-0 CRB. Mais um desempenho deprimente da Ponte. Para começar a minha análise, o Roger Williams já trouxe os números. Em termos estatísticos, foi muito vantajoso para o time do CRB, que merece o resultado. Só não está fazendo 2-0 ou uma vantagem maior pela falta de competência dos seus atacantes. A Ponte joga com 3 homens a menos. Assistir, infelizmente, o André, o Igor Torres e o Matheus Jesus dentro de campo é muito triste. A falta de preparo físico. Eu não vou falar falta de vontade, porque de repente os caras estão tentando e não estão conseguindo. Então eu vou levar para esse lado a análise. Eles não têm condição de voltar para o segundo tempo. Eles não combatem, eles tropeçam na bola, eles só fazem aquela chamada sombra e não resolvem o problema de intensidade quando a Ponte não tem posse de bola. E o time, e a zaga, que é uma zaga firme, ela está completamente exposta. O lado do Arthur está muito exposto. O Felipe corrigiu para que o Filipinho não flutuasse fora do posicionamento de zona, fora da frente da grande área, para acompanhar o João Paulo, porque ali estava abrindo buraco. Mas o Igor Torres não dá conta de acompanhar o Hereda, que está deitando ali, não é, no setor, em cima do Arthur também, com a colaboração às vezes dos meias e dos volantes que vêm por trás. Ali, o Hereda, eu não tenho aqui o número de cruzamentos, mas seguramente ele cruzou 10 bolas. Chegando na última parte do jogo,
né, na última parte do campo, que é o terço nas costas do Arthur. Essa bola não pode entrar com a facilidade e com a quantidade que ela entrou. E quando acontece isso? Quando a segunda linha de marcação, a linha dos volantes e dos extremas que fecham, não está funcionando e os caras não estão acompanhando. Então é muito básico isso. A marcação, ela começa desde o André. Para escalar o André, o que ele fez? Ele trouxe todas as linhas para trás, sem nenhum problema. É uma estratégia. Mas quando você coloca o time muito para trás, vocês concordam que o time fica muito longe do gol, correto? Aí ele coloca o time para trás e não tem os caras para puxar contra-ataque. Quem são os caras para puxar contra-ataque? O Matheus Jesus, o André, o Igor Torres, os três fora de forma. Então eu não estou entendendo o que o Felipe trouxe para o primeiro tempo. A Ponte só não está tomando 2-0, repito, pela falta de precisão dos atacantes do CRB. O CRB mandou no jogo, inteligentemente, o Daniel Paulista está focando as suas jogadas em cima do setor do Arthur, porque na frente do Arthur, quem deveria estar comandando, colaborando, quem deveria estar protegendo também, é o Igor Torres, que não tem uma condição física ideal. Então a Ponte foi um arremedo de time. Se ele não mexer no intervalo, a Ponte vai perder por 2 ou por 3 gols de diferença. Porque ela não incomoda o CRB. E agora, para o segundo tempo, ela vai carregar, caso o Felipe não faça nenhuma mexida, o desgaste do André, do Arthur, do Igor Torres e do Matheus Jesus, que já estão cansados no primeiro tempo. O Roger colocou algo que eu não tinha parado para pensar e pode estar acontecendo. Em 7 dias a Ponte fez 3 jogos. Então, ou ele mexe de verdade, nesses pontos aí, principalmente para dar um pouco mais de combate, ou sinceramente, Edu, nós teremos a dificuldade de assistir a Ponte no segundo tempo, assistindo o CRB jogar. Olha, e a promoção, hoje teremos promoção, hein? Rapidamente é o seguinte, quando terminar o jogo, quando terminar, você vai no YouTube, lá vai estar um número de um WhatsApp e vai estar uma senha. Um número do WhatsApp e uma senha. E aí você, para esse WhatsApp, você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF. Ô, Geminha, obrigado. O seu nome, seu CPF e essa senha. Manda que você vai estar concorrendo a uma furadeira da Uesco, que é sensacional. Já já, Gregory Zorzinho comenta. Por enquanto, CRB 1.0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção, máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É com a Bandeirantes. Roger Williams. Já rolou ponta direita ainda com Anselmo Ramon, levanta na boca do gol, cortou Matheus Silva, bola tá vivo, toque de cabeça acontece, tira em cima, Matheus Silva! Matheus Silva faz praticamente um gol pra Ponte ao salvar essa bola que já estava lá dentro, Vladimir. Em cima da linha tirou Matheus Silva em 2 jogadas, 2 lances. No primeiro ele cortou de forma parcial. No segundo, no cabeceio, estava debaixo do travessão. Já tinha ido no lance o Kaique França. Matheus Silva fez o corte. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tá aqui, time retrancado, marcando dentro da área e deixando espaço. Assinado Eduardo Franco de Camargo do Centro. Obrigado, Eduardo. Oi, Gleger, 1-0 CRB. E o Eduardo tá com uma visão boa, viu, Edu? Porque realmente é o que tá acontecendo, né? Estratégia não deu errado, deu totalmente errado. Estratégia da Ponte, tentar ficar com uma linha baixa ali para surpreender em alguns momentos. Mas a Ponte tá marcando muito mal, né? O CRB detectou ali, o Daniel Paulista é um cara inteligente, rapaz. A gente tem dito isso. O CH falou isso hoje no programa Os Donos da Bola, né? Que ele é um cara que estuda muito o time adversário. Estuda e estuda mesmo. Então ele estudou essa dificuldade pelo lado esquerdo de defesa da Ponte e é por ali que tá indo, né? Tal do Hereda, pelo amor de Deus, vai ter que fazer... O pessoal vai até sonhar com ele nesse primeiro tempo aí, o Arthur, o Igor Torres... Porque tá jogando lá em cima, sem problema, né? Você vê que a recomposição dele nem é tão forte. Por quê? Porque a Ponte, ela não consegue evoluir a jogada. A hora que ela rouba a bola, ela não tem uma transição, ela não consegue trocar 5 passes. É muito pouco, a dificuldade é muito grande. E não é porque o CRB volta, marca, recomposição, não é nada disso. É que tá faltando realmente concentração, empenho... Pô, o Matheus Jesus, ele deu 2 passes de cabeça impressionantes, cara. Ele deu passe no pé do jogador do CRB. E ele é um cara de muita qualidade. Ele é um cara que, cabeça erguida, né? Pensa o jogo. Mas ele tá desligado, tá desligadão da partida. O André é a mesma coisa, né? O André... mas o André, Gleger, ele é um cara que não pode tirar ele, porque a qualquer momento vai sobrar ali, ele vai botar a bola na rede. Eu concordo. Só que a bola precisa chegar lá. Só que ele precisa sair, ele precisa se movimentar, ele precisa achar um espaço e ele não tá encontrando totalmente. Eu, Edu, do jeito que tô aqui, ó, meus 46, graças a Deus, né, já um pouco mais cheinho de quando jogava, marco o André hoje. Tá muito fácil, é só encostar nele, né? Você vê que ele não tem agilidade, ele não tem mobilidade, ele fica ali, né? Erra passe também, que é uma maravilha. Então, precisa mudar a Ponte, não deu certo a estratégia. Se ele voltar com o mesmo time, que mude a postura, né? Vou continuar com o mesmo time, vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais uma chance, mas tem que mudar a postura do time, tem que mudar a intensidade. Seu Thales precisa jogar, seu Igor Torres precisa jogar, seu André precisa entrar no jogo, seu Matheus precisa acordar. Os 2 únicos jogadores que estão jogando na Ponte é Felipinho e Ramon Carvalho. Para mim, até mais o Ramon Carvalho, que é um cara que luta, corre, ele cobra de todo mundo ali, pode perceber. Toda a bola espetada, Ramon Carvalho tá lá na cobertura. Toda hora aqui na espetada lá de cá, Ramon Carvalho tá lá na cobertura. Então é o único jogador que tá ligado no jogo. Então, Edu Pinheiro, precisa estar ligada, porque, olha, senão a Ponte vai tomar uma goleada histórica hoje, hein? É que o CRB, você vê, perdeu aí 2, 3 gols aí, poderia estar 3-0 e eu estaria aqui falando, resultado ok, porque a Ponte não jogou. Então precisa se organizar, porque senão vai ficar feio. Vamos ver o que preparou o Felipe Moreira
para o segundo tempo, se ele vem com alterações ou se ele mudou a postura do time, porque realmente tá difícil, Edu. A TV mostrou agora uma foto, né, do Marco Aurélio com o Felipe Moreira, né? E eu não sei, vocês estão aqui no dia a dia, a Ponte chegou a anunciar oficialmente que o Marco Aurélio Moreira faz parte da comissão técnica. No release que a Ponte colocar para a imprensa, que vem o elenco e tudo, eu não sei se vem, tenho a impressão que não ouvi isso, não tenho ouvido vocês falarem. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. Mas o Marco Aurélio Moreira, ele está ajudando aí, dando pitaco no treinamento, está participando. Alô, Abimael Costa! Bravo, hein? Bravo com o Eberlin, bravo com todo mundo. Grande Abimael, muito obrigado. Abimael. Meu Deus do céu, Edu, que coisa horrorosa. Marisa, vai jantar, Marisa. Você janta 3 por noite. Foi o segundo, falta o terceiro. Vai, depois você vai ver só, vai empatar. É porque você não jantou ainda. Olá, Edu, assistir a Ponte tá difícil, vamos ver se eu consigo ganhar uma furadeira da Uesco. Opa, sim, mas não tá ainda, hein? No YouTube não tem a senha ainda, a gente coloca assim que terminar o jogo, assim que terminar, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, faça a sua inscrição, por favor, tá faltando pouquinho para 20 mil, tá passando 20 mil, é importante, aí vai para 21 mil, faça a sua inscrição. E aí, todo jogo é assim, terminando, pode ir para o YouTube, lá tem o número do WhatsApp, nesse número você manda nome completo, manda o seu CPF e a senha que está no YouTube, manda, e é uma participação por pessoa, uma participação por CPF, não adianta colocar 10, 20 que o sistema não aceita, só aceita uma. Olha, a Ponte está mudando. Será que o Catarino visualiza quem? É o Paulo Baia, né, Catarino? Isso. Paulo Baia, Edu, entrando com a 16, saindo Igor Torres. Sai Igor Torres, 77, entra Paulo Baia, 16. Rapidamente, o Glega, o que você achou aí agora do Paulo Baia no lugar do Igor Torres? Entendi. Sabe o que é? Os caras têm um estúdio fenomenal, tudo com alimentação e tal. Você já viu, né? CH, você me ouve, CH? Você me ouve? Atenção, vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, CRB 1, Ponte 0. E pro show continuar aqui na Bandeirantes, ele, o RW, Roger Williams. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B. 19ª rodada, bola rolando aqui na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Confirmando a alteração na Ponte Preta, Paulo Baia. Vem aí, Vladimir. Vem sim, ele foi titular na partida anterior, né, contra a equipe do Juventude. Hoje começou no banco, mas entra com a 16. Saiu Igor Torres na equipe da Ponte. A única mudança feita pelo Felipe Moreira. Abraçando a galera que está também ouvindo no nosso site bandmulti.com.br. Como Gustavo Lourenço está lá acompanhando. Olho na telinha. Mas como rádio sintonizado na Bandeirantes, pelo site da Bandeirantes no bandmulti.com.br. Band ataca a direita do seu rádio agora. A equipe da Ponte ataca a direita. A Band está com a Ponte Preta no ataque. Atenção, falta. É de lá pra cá, vai pintar o levantamento. A Ponte ataca como se fosse no Moisés Lucarelli para o gol da linha férrea. É o Everton pra bola, levantou, mergulha a zaga, tira dali, complementando lá atrás, Anselmo Ramon ajudando, rebote volta pra nega véia, Anselmo Ramon tirou, mas a bola voltou, Arthur botou a bola com o Everton na ponta esquerda, tira por baixo, Hereda tira, mas tira mal, volta o rebote pra Arthur toca mal à frente a bola pra André, e dá a opção do contra-golpe para o Galo, jogador da Ponte puxa, jogador do CRB, pediu a falta, o Arthur não deu, e se manda Filipinho, toca a bola pelo setor esquerdo do campo, Arthur com ela, meteu a bola no comando de ataque, André fez o break, soltura de bola pelo lado esquerdo do campo, Paulo Baia, tem jogador da Ponte caído, a Ponte vai com ela dominada, Arthur tocou essa bola curtinha para Paulo Baia aqui à frente para Matheus Jesus, a Ponte entrou mais ligada no segundo tempo, derrubado na ponta esquerda, Baia, falta nele, é falta pra Ponte bater, Vladimir. O André ficou caído lá fora do campo, sentindo, né? Como ele estava fora do campo, o árbitro não parou o jogo. Depois a falta foi cometida, essa pra cima do Paulo Baia. E agora sim tem oportunidade. O próprio Paulo Baia é quem vai cobrar, Roger. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras.
Garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Autoriza o árbitro cearense Léo Holanda, parte, Paulo Baiga levanta na boca do gol, toca de cabeça, Matheus Silva pra fora. Ele leva as mãos ao rosto, não acredita na chance que teve. Subiu sozinho, a bola bateu em cima da cabeça, tinha que ser com a testa, hein, Vlad? O Matheus Silva, que é um dos jogadores mais perigosos na bola aérea da Ponte, conseguiu até que a bola tocasse na sua cabeça, mas ela foi por cima, não teve a direção que ele queria, não. 2:58 de bola rolando. A pequena, mas barulhenta torcida da Ponte faz a festa nessa chegada boa da Ponte, que parece estar mais animadinha para o segundo tempo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos para você. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a loja mais perto de você. Juninho na boca do gol, atenção, vai fazer, bateu, Kaique França! Salva com os pés, Kaique França! Milagre do arqueiro 12 da Ponte Preta, Vladimir. Segura porque vem a nega véia. Com Thales, ponta direita, fintou, bateu pro gol! Passa a esquerda do gol, pela linha de fundo. Bola desviada, vai pra fora, escanteio. Em 30 segundos. Quase 2 gols acontecendo, Vladimir. No ataque do CRB, a Ponte deu bobeira, parou no lance, bela defesa do Kaique França. Depois, na tentativa do contra-ataque da Ponte, o escanteio, a Macaca tem a cobrança a ser feita pelo Paulo Baia. 24 graus a temperatura em Maceió, no Rei Pelé. Escanteio, Ponte, gol da direita. Paulo Baia parte, levanta, passa por todo mundo. O rebote é Ponte pretendo lá pela ponta esquerda. Thales pega na bola, vai levantar, levanta a bola sem muita velocidade, tira o peso dela, sobe de cabeça, afasta, Simon tira o perigo dali, a bola sai em arremesso lateral para Neguinha bater. O Esco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Esco. Acesse o escoferramentas.com.br. 4:35, a Ponte começou demais e vem para o campo de ataque. Filipinho bate na zaga, volta o rebote para Matheus. O Matheus Jesus faz a virada de jogo, ponta direita, Paulo Baia vai levantar, levantou na boca do gol, mergulha para afastar. Lucas Lima estava ali para tirar, rebote ainda era nega véia, só dá Ponte no segundo tempo, só dá Ponte Preta. Girou, Paulo Baia bateu de longe, defendeu o goleiro, voltou o rebote, André vai fazer o gol, bateu para fora. Com desvio, o goleiro de novo pega, salva 2 vezes Diogo Silva. Quase a Ponte empata no Rei Pelé, Vladimir. Nem parece a mesma Ponte Preta do primeiro tempo, né? Com vontade indo pro ataque, Paulo Baia bateu forte no cantinho, o Diogo foi buscar no rebote o André. Tocou chegando de primeira, a bola foi pela linha de fundo, escanteio Ponte. Escanteio Paulo Baia, ele entrou, mudou a Ponte, porque estava no banco Paulo Baia. 5 minutos e meio, parte levantamento, bateu mal dessa vez, a bola ficou pererecando na área, tira a zaga do CRB. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:40, segundo tempo. Rei Pelé, CRB 1, Ponte 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, na Série B amanhã, 18 horas, Ituano e Avaí. Bandeirantes informando que nesse momento Diogo Silva, camisa 12, goleiro da equipe do CRB com seu uniforme inteirinho cinza e aquela calça de lycra por baixo da cor azul, tá caído, está telado, leva a mão na perna esquerda. O árbitro já chamou, autorizou o atendimento médico, Vladimir. É aquele típico lance, momento em que o goleiro adversário dá uma esfriada porque o time, outro oponente, tá partindo para cima, né? Como a Ponte Preta, por isso jogo parado pro atendimento ao Diogo Silva. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O CH, Ponte voltou diferente pro segundo tempo, hein, CH? Pelo menos está correndo, né? Está disposta, reposicionada. O Paulo Baia fecha as laterais, um problema que a Ponte teve no primeiro tempo. Vamos ver se o time não titubeia, né? Quase que o Fábio Sanches entrega para o João Paulo o segundo gol. Falta de atenção. Me parece que a Ponte veio reposicionada e pelo menos está correndo, né, Roger? Ô CH, e a pergunta que eu fiz há pouco em tom de indagação ou indignação. Paulo Baia não pode ser banco nesse time da Ponte nesse momento não, hein, CH? Pelo menos por enquanto não. O Igor Torres está muito fora de forma. Tem que jogar o Paulo Baia.
Futebol na Bandeirantes, estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você, quer mandar sua mensagem pra gente? 97102-1493, DDD é 19, 97102-1493. Vladimir, é correto falar DDD ou já tá demodê? Ah, faz tempo, né, que não se usa DDD, né? Descagem direta à distância. Hoje ninguém faz descagem nenhuma, muito menos direta à distância. É verdade. Aliás, está demodê falar demodê também. Exatamente, né? Demodê faz tempo que eu não ouvi, hein, Roger? Mais uma pergunta pra você. No hino do CRB, eles falam num trecho assim, né? Argonautas da Esperança. O que seria Argonautas, Vladimir? São os adeptos do Argo. É verdade. Não tem nada a ver o que você falou, uma desinformação tremenda. Não, pode ser, você pode ter uma outra explicação, mas também são os adeptos do Argo. Daqui a pouco eu vou explicar pra você. Argo, aquele carro, não é possível, né? Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Lojas em Campinas, do Iga Atacado, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 8h34, permanece a Ponte no campo de ataque. A Ponte vai equilibrando a posse de bola nesse momento. Toca na bola, Fábio Sanches entrega pelo setor esquerdo do campo. Arthur, ele vai despachar a bola para Paulo Baiga. Lá na ponta esquerda, Sanera para receber. O André recebe, volta a bola com Paulo Baiga. Arthur tá pedindo atrás, tem 2 a marcação, por isso ele toca para Arthur. Lá pelo lado esquerdo do campo, a Ponte ataca a direita do seu rádio. Ponte com meias pretas, camisas pretas, calções brancos. A faixa branca no peito hoje. O CRB com meias brancas, camisas brancas, calções vermelhos. A Ponte é apertada aqui, vem para cima da caça. O Renato é obrigado então, lateral da Ponte, o Everton a tocar lá atrás. Começa na cozinha a equipe da Ponte Preta. Futebol Bandeirantes para Brasil, Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor da construção civil, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Os Argonautas são personagens da mitologia grega que teriam ido até Cólquida em busca do Velocino de Ouro. De acordo com as lendas da mitologia grega, Vladimir, os Argonautas compuseram uma expedição que buscava pelo Velocino de Ouro, a lã de ouro de um carneiro alado. Isso significa que Argonautas são marinheiros valentes e guerreiros. A lã era de ouro, Roger Williams é cultura, hein? É, rapaz, dá trabalho, hein? Roger é cultura também, tá vendo? Alado. Isso tem que explicar, Gleger, porque fala no hino do CRB. Você acha que todo mundo sabe que é Argonautas, cara? Não, eu não fazia a mínima ideia o que seria, mas parabéns, Roger, você mandou bem. Gleger, há pouco, Kaique França salvou a Ponte com os pés e o Diogo Silva salvou em 2 momentos o CRB de tomar o empate. E essas defesas, o conceito de ambas pra você, Gleger? Pra mim, a do Kaique França, sem dúvida, uma defesaça, 7,95. E a do Diogo aí, que é baita de um goleiro, né? 2 em uma. Eu vou analisar as 2 defesas em uma só. 8, porque ele salvou o time. Uma defesa no chão difícil, e depois teve recuperação, levantou, e o André tentou tirar e ele fechou de novo. Aí é 8, aí é defesaça. Matheus Silva, jogador da Ponte, no solo, falta no risco divisório do campo. É falta pra Ponte Preta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, segundo tempo em Maceió, a capital das Alagoas. Agora devolve, dá o troco, Matheus Silva pega forte o jogador do CRB, por isso ganhou o quê, Vladimir? Cartão amarelo, uma tesoura, né? Chegou com uma vontade, Matheus Silva ali pra cima do Anselmo Ramon. Até achei que o árbitro daria cartão vermelho, mas deu apenas o amarelo pro Matheus Silva, zagueiro da Ponte. Confirmando o Rei Pelé, o placar da Bandeirantes aponta. CRB 1, Ponte Preta nada e do Pinheiro. O líder do Brasileirão, Botafogo, joga domingo, 16 horas da vida contra o Santos, mesmo hora 16 horas em Bragança, Bragantino e Internacional. Segue caído Anselmo Ramon, preocupa, atendimento médico em campo no Rei Pelé. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte, com um dos piores ataques da competição, marcou apenas 10 vezes em 18 rodadas e meia, né? Porque metade dessa já foi, só tem mais um tempo pra jogar agora. Ô, Roger. É muito pouco, só 10 gols em 18 rodadas e sofreu 14. Imprudente foi o Matheus Silva, hein, Roger? Já vi muito árbitro expulsar jogadores em situação assim.
Pois não, Glagan. Eu ia dizer a mesma coisa que disse o Catarino. É lance pra vermelho, tá? Uma tremenda uma bobagem do Matheus Silva, né? Desequilíbrio total, pô. Dá uma tesoura dessa. No meio, olha lá, ele vai no VAR, ó. No VAR, vai expulsar. Vai expulsar. É lance pra expulsão. Não tenha dúvidas, vai vir expulsão aí. Vai pro VAR, Léo Holanda do Ceará. Já ouviu as instruções de Rodrigo Carvalhais de Miranda, o carioca que é o árbitro VAR de hoje. Muito provavelmente o Rodrigo já disse ao ouvido do cearense, é pra expulsão, venha conferir. E depois ele foi realmente para ver a tesoura por trás. Vai ser expulso, Vladimir, certamente. Numa dessa ele quebra a perna. Olha como ele pega a perna do Ramon, a perna esquerda. Numa dessa corre risco de quebrar a perna do cara, né? Foi muito imprudente o Matheus. Vai pro campo, vai anular o amarelo e dar o vermelho. É isso mesmo. Levanta o amarelo cancelando-o e vai dar expulsão para o Matheus Silva. Que absurdo, que irresponsabilidade, CH. Bata pesado nessa situação, CH. Você descreveu muito bem, né, cara? Eu não podia estar fazendo isso de jeito nenhum. Um lance longe do gol, estava de costa o Anselmo Ramon pro lance. Não precisava dar essa tesoura que ele deu. Irresponsabilidade. Expulso corretamente. Um a menos a Ponte. Vai ter que guarnecer o seu setor defensivo, Vladir. O Mailton está se preparando. Provavelmente ele vai colocar o Mailton na esquerda e puxar o Arthur para a zaga. E tá muito bravo o Felipe Moreira. Claro, né? Com a atitude aí do Matheus Silva. Tá muito bravo. Ele tá bravo, viu, Roger? Ouvintes. Porque o time da Ponte melhorou, né, cara? Voltou bem pro jogo. Bem posicionado, querendo, correndo, lutando. Tudo aquilo que fez de errado no primeiro tempo, ele tinha organizado no vestiário. E aí vem o Matheus Silva e dá uma bobagem dessa, um desequilíbrio total, pô. No meio de campo, cara. Não tinha nada a ver, deixa o jogador. O Anselmo Ramon tava de costa pro gol, né? Um tremendo desequilíbrio. E aí, a gente vai ficar aqui falando que o treinador é isso, que o treinador é aquilo. Aí não é treinador que aguente, cara. Não tem como. Um desequilíbrio de um atleta é difícil. A situação da Ponte realmente é preocupante. Alterações nos dois times, hein, Vladimir? Isso, na Ponte Preta saiu o Ramon Carvalho, né? O Ramon Carvalho acabou saindo para a entrada do Mailton para dar uma reposição na zaga. No Sport saiu Simon 23, entrou 14, Anderson Conceição. Anderson Conceição, que aliás era tido aí como um possível titular da equipe, né? Anderson Conceição, zagueiro experiente. E vem CRB, o chute da ponta direita, passa a direita do gol, foi Juninho que arriscou, a bola foi desviada, vai pra fora, escanteio, Vlad. Agora o CRB pode começar a gostar do jogo mais uma vez, né? O desvio na zaga, linha de fundo, escanteio. Com 15 minutos, escanteio para a equipe do CRB. Vai para a cobrança o time regatiano. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água segura e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vem o escanteio, levantamento no segundo pau, sai de soco, Kaique França, expulsa o perigo dali, contra-golpe para a equipe da Ponte Preta, Matheus Jesus, toca essa bola pelo setor esquerdo, vem Paulo Baiga, saculejou, vai pra frente, entregando a bola para André Mal, no costado do André melhor, sai pro jogo, jogador Fábio Alemão, Anderson Conceição também por ali, tirando essa bola, tenta a Ponte descer agora mais uma vez, e vem pelo setor direito, vem com o Everton, 23, ele toca essa bola, curtinho para o 21, que é o Thales sai na marcação do Juninho, vai pra cima, abre essa bola para o Filipinho devolve lá na quarta zaga, recomeça o jogo o time da Ponte Preta, Arthur vira o zagueiro nesse momento, 16:20, tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Quase 17, segundo tempo. Rei Pelé, Alagoas, Maceió. 1 pro CRB, 0 pra Ponte do Pinheiro. Copa Paulista amanhã, 17 horas, majestoso Ponte Primavera. Bandeirantes ligado em você, você ligado no futebol da Bandeirantes. E aí CH e o jogo 1-0, CRB vence.
17 minutos de bola rolando, vem pro jogo. O Diogo Silva sai jogando, bola com o Hereda, volta com o Diogo Silva, vai apertando o André na marcação. Quebra de perna direita, Diogo Silva levanta essa bola, vem até o setor esquerdo com o Edmar. Desce no terreno, vai pra cima. Tenta roubar o Thales, ele faz um lançamento pra ninguém. No vazio, tranquilo para o goleiro Kaique França, da equipe da Ponte Preta. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas. Está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse Uesco com uescoferramentas.com.br. E aí, Gleger, e o jogo, 17 minutos, 1-0 CRB vencendo e tem uma a mais. Tem uma a mais e agora facilita um pouco as ações do CRB, né? A Ponte voltou bem, estava bem posicionada. Agora ele organiza, ele coloca o Mailton para jogar de lateral, traz o Arthur para zagueiro, traz o Matheus Jesus para fazer ali a função que vinha fazendo o Ramon Carvalho. E a Ponte fica ali com 2 linhas de 4, né? Só o André à frente. CRB aqui em casa, tem 4 partidas de invencibilidade, contando com 3 vitórias nesse período. A última no Rei Pelé, lembrando, venceu o Sport, líder do campeonato por 2-0. Tem demonstrado nos últimos jogos, especialmente sob o comando de Daniel Paulista, uma presença muito importante em casa. Venceu inclusive o Sport. Tá indo para a 5ª partida de invencibilidade de forma consecutiva na Série B, o CRB jogando no Rei Pelé. E tem um jogo a menos, né, Roger? Tem um jogo a menos. Contra o Avaí também em casa, o Avaí teve problemas para viajar lá para Maceió. Então a CBF ainda não marcou uma nova data para CRB e Avaí. Não tem uma nova data, o jogo era pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. CRB, portanto, com essa vitória parcial, está chegando a 24 pontos. Ultrapassa a Ponte e tem um jogo a menos ainda. A equipe do Clube de Regatas Brasil. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontro no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Um abraço, Santa Bárbara do Oeste. Lá todo mundo ouve a Bandeirantes, todo mundo assiste a Bandeirantes. Todo mundo ouve os programas da Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7h30 da noite, tem o Esporte e Debate com o Batistão. E de segunda a sexta, das 11h30 da manhã ao meio-dia, tem Nossa Área com Carlos Henrique, o Bate Pesado. E vem para o campo de ataque o CRB. Agora com mais presença de jogadores aí no campo de ataque, porque a Ponte teve um expulso. Falcão vem com ela, dá a bola Anderson Conceição, triangula a jogada, tocou com o Edmar, tentou meter pela ponta esquerda para Renato, por baixo corta, tira dali o zagueiro da Ponte, expulsando o perigo, colocando para fora. Arremesso lateral para a equipe da casa bater aqui na extrema esquerda. É bola para a equipe do Galo, Galo da Pajuçara. Vai para a cobrança o próprio Edmar, levanta essa bola para Anselmo Ramon, fez a proteção, entregou a bola para Renato, Renato soltou a bola pelo meio de campo para Juninho, Juninho triangulou com o Falcão, a zaga da Ponte falhou, vai aparecer na boca do gol, atenção livre, João Paulo briga por ela bem melhor, o capitão da Ponte se recupera, Fábio Sanches tira o perigo dali. Tempo do jogo, 20 minutos, 20 segundos, tempo passa, Bandeirantes marca o tempo para você. No eletrônico do Gilberto Sufi, estou confirmando 20:32, segundo tempo. CRB 1, Ponte nada e do Pinheiro. A dupla da Ponte de zaga, né? O Fábio Sanches já foi expulso 2 vezes e ficou 1 vez suspenso pelo terceiro. O Matheus Silva expulso agora e já foi 2 vezes suspenso pelo terceiro. Somando o Fábio Sanches e Matheus Silva, são 10 cartões ao todo. CRB desce, João Paulo, bico esquerdo, grande área, bateu, perna direita, passa isso aqui, ó, isso aqui do gol e vai pra fora. Kaique França tirou com os olhos, Vladimir Catarino. Até porque não tinha muito o que fazer não, hein, que chutaço ali do camisa 18, João Paulo, rente ao ângulo, vem mais CRB. Vem mais, ele, João Paulo de novo, meia-lua, bateu pro gol! Pra fora pela linha de fundo, o 18 do CRB tá com fome de gol, Vladimir. Chegou de novo bem agora o CRB, desta vez o chute não foi tão bom quanto o anterior, mas teve espaço, liberdade para o arremate e o João Paulo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias em temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Restando 46 pessoas se inscreverem no YouTube da Rádio Bandeirantes
para alcançarmos 20 mil inscritos no nosso canal. Então, se você está ouvindo a nossa transmissão e vendo a gente aqui pelo YouTube e não é inscrito ainda, vai lá, é facinho. Só ir lá, se inscreva, inscreva-se, que você vai estar ajudando a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes a chegar mais longe. E vem CRB, Renato lançada na boca do gol, bateu, Kaique França, espalma de novo. Tá amadurecendo o gol do Galo, Vladimir. Renato, né? O autor do único gol do jogo até aqui. Limpou, trouxe pra dentro, bateu forte. Kaique França buscou, espalmou linha de fundo. Escanteio que o Juninho cobra. Acabamos de passar da metade do segundo tempo. Último quarto de jogo agora. Escanteio para o CRB. Kaique abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela, vem pelo miolo. Tira a zaga da Ponte. Eram 3 do CRB que subiam também. Agora com o trago para a Macaca. Desce pelo setor direito do campo. Thales encara a marcação do Falcão, que dá um toque por baixo. Mete essa bola para fora. É bola para a equipe da Ponte. CH e o jogo, 23 segundo tempo, 1-0, CRB vence. Agora o jogo ficou de novo pro CRB, né? A Ponte voltou melhor, reposicionada. E aí depois da besteira do Matheus Silva, o jogo muda de novo, né? É uma pena porque o jogo estava se configurando para um desastre maior. O Felipe com apenas uma mexida, quando o Balubaia invertendo os lados dos extremas, ele travou as descidas do CRB e reposicionou meio campo. Começou bem, mas depois da expulsão, o domínio continua, volta a ser do CRB, que nesse momento é melhor no jogo. Não dá mais pro Thales, viu, o Roger? Já pediu alteração, daqui a pouco vai sair o atacante da Ponte Preta, sentiu uma contusão ali na coxa. Foi naquele lance com o Falcão? Exato, se esticou muito ali, acabou machucando o Thales, tá fora, daqui a pouco vai pintar aí a alteração na Ponte Preta. 23, quase 24, segundo tempo, vence o CRB, placar de 1-0, a Ponte tem um a menos. Foi expulso o zagueirão da Ponte Preta. Fez besteira, teve que recuar o Felipe Moreira, o Arthur, para jogar de zagueiro. Por isso tá sofrendo uma pressão danada como esse pela direita. O chute vem cruzado, tira a zaga da Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Muscular, né, Roger? Thales sai com muita dificuldade do jogo, hein, Gleger? Muscular, né? Você vê que ele deu a arrancada ali. Ele tem um choque absolutamente normal com o jogador do CRB, ele já cai sentindo, tá saindo carregado. É músculo anterior de coxa, difícil, é um jogador de velocidade, né? Você vê que ele, da hora que ele deu o sprint, ele acabou sentindo. E o Catarino vai trazer as mudanças da Macaca. 2 mudanças, portanto, Gleger e ouvintes da Bandeirantes. O Leonaldi entrou no lugar do Thales e o Eliel entrando no lugar do André. O Eliel com a camisa 9 entrando no lugar do André. O Leonaldi com a 5 entrou no lugar do Thales. Gostou, Gleger? Eu acho que poucas alternativas ele tem agora. O Thales saiu ali, ele coloca o Eliel para ter velocidade, né? Porque perde o Thales, que é um jogador rápido, um jogador de velocidade também. E aí coloca o Leonaldi para ajustar o meio de campo ali, ajustar um pouquinho. Provavelmente ele vai adiantar novamente o Matheus Jesus, né? Para uma função diferente. E o Eliel para tentar puxar um contra-ataque ao lado do Paulo Baia. Quintinal marcou 8h30 da noite, sexta-feira, sextou na Bandeirantes. O eletrônico já marcou 25, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:40, Rei Pelé, placar é esse. CRB 1, Ponte nada, Edu Pinheiro. Agora daqui a pouco, 21 horas, a estreia do Messi, Inter Miami e o Cruz Azul do México lá nos Estados Unidos. E no Mundial Feminino, 22 horas, começa Estados Unidos e Vietnã. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, a única vez que o CRB foi derrotado para a Ponte Preta jogando lá em Alagoas foi em 8 de julho de 2008. Onde você estava em 8 de julho de 2008 na Série B? Gols da Ponte Preta marcados por Leandrinho e Luiz Ricardo. Ponte 2, CRB 0. Uma única vez a Ponte Preta venceu o CRB lá. Realmente era uma noite para quebrar esse tabu, para fazer a segunda vitória, mas está difícil a vida da Ponte. Vem Leonaldi, tenta costurar e passar no meio de 2 contrários, ficou preso na marcação. Agora contra-golpe para os caras. Vem Renato, engata uma quarta, chega rasgando para cima dele. Felipinho atropelou o jogador do CRB. O árbitro não deu a falta, até porque foi jogo de corpo, né, Vladimir? Não deu falta não, o Felipinho é um jogadorzaço, né, rapaz? Ele é muito importante nesse time da Ponte. Vem a Macaca.
Vem Macaca, lá por cima, pelo setor esquerdo. Lá vem Paulo Baiga, levanta a bola direto para a linha de fundo. Com desvio, vai para fora, escanteio. E quem descia por lá era o Mailton, apoiando pelo lado esquerdo do escanteio, Vlad. Na base da velocidade, né? Tentou puxar o contra-ataque, conseguiu. O Mailton ganhou um escanteio ainda. É a oportunidade da Ponte Preta mandar a bola para a área do goleiro Diogo Silva. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade de Campinas. Tudo isso faz parte do projeto Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência, com novas redes, construção de novas adutoras, garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Escanteio mal batido pelo Everton. É tiro de meta para bater Diogo Silva. CH, 27 minutos, já estamos no último quarto do jogo. Você comenta, CH. Está muito difícil a partida, mas eu tenho que destacar algo que não aconteceu no primeiro tempo. A Ponte voltou muito valente para o segundo tempo, muito valente. O time está correndo uma barbaridade, a moçada que o Felipe colocou está se esforçando, o jogo continua pró-CRB, está muito complicado, mas em 3 puxadas de contra-ataque, olha que a Ponte tem um a menos, levou perigo. O time é muito diferente do primeiro tempo. Vamos ver se é possível pelo menos um empate. 61% na posse da bola nesse momento para o CRB contra 39% da Ponte Preta. 13 finalizações a 6 para a equipe do CRB. 5 escanteios para a Ponte, 6 para o CRB. A Ponte deu uma equilibradinha nos números no segundo tempo. Tá certo o CH. 28-40. Lateral ponta direita para a equipe dos caras bater. Hereda jogou muito no primeiro tempo. No segundo, o jogo tá mais pelo lado esquerdo do campo. Atenção, Juninho escorregou e ia perder na bola. Lá atrás, Falcão arredondou a jogada para Anderson Conceição. Meteu essa bola pelo setor esquerdo do campo. E vai dar certo o chute que deu errado na boca do gol. Quase chega o time do CRB, mas estava marcado impedimento. Tava na banheira, né? Tava na banheira o Anselmo Ramon quando recebeu a bola. Na verdade, ele não recebeu, foi um chute. O Edmar chutou errado, né? Foi um chute, ele interceptou, né? E aí até conseguiu tocar na bola, mas estava em situação de impedimento. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. E você já deixou o like na transmissão do YouTube da Bandeirantes? Então passe por lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas é o nosso canal do YouTube. Desce o time do CRB. CRB mandando no jogo, vem Renato, rolou essa bola aqui atrás, o chute pro gol. Pra fora pela linha de fundo na tentativa do Lucas Lima, que apareceu como um fator surpresa, passou perto do gol, Vladimir. O Anselmo Ramon pediu a bola, mas o Lucas Lima viu o espaço aberto ali pro arremate, chutou buscando o ângulo, mas pegou muito mal na bola, tiro de meta para o goleiro Kaique França. Ô Gleger, olha essa estatística aqui, ó. Até o início dessa rodada, 6 dos 8 jogos da Ponte atuando fora de casa tiveram 2 gols ou menos. Quer dizer, jogo que a Ponte faz fora de casa é modorrento, não tem jeito, Gleger. Exatamente, mas eu tô com o CH nessa, hein? A Ponte melhorou o segundo tempo, né? Você vê a bobagem que fez o Matheus Silva. A Ponte poderia ter já empatado o jogo aí, tentando virar a partida. Porque o time do CRB, a gente percebe a limitação do time, né? Tá com um jogador a mais, ó. Cria pouco, né? Chega muito pouco. Mas também deve-se muito ao empenho do time da Ponte, que voltou diferente pro segundo tempo. Se não tivesse feito a bobagem que fez o Matheus Silva, a Ponte poderia estar com um resultado melhor no jogo. Paulo Baia tenta puxar o contragolpe, ele encara a marcação do Falcão. Falcão mete essa bola pra fora. Lateral, Ponte bate lado esquerdo, pertinho da risca divisória do meio de campo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31, etapa final do jogo. Rei Pelé, por enquanto o placar do primeiro tempo, Renato fez aos 33 da primeira etapa, 1 pro CRB, 0 pra Ponte, Edu. Olha, a Série B, o jogo da TV Bandeirantes amanhã, 5 da tarde, é Criciúma e Avaí. Olha, Criciúma e Novo Horizontino. Criciúma e Novo Horizontino, o amigo Batista vai narrar na TV, mas a transmissão começa às 16h20.
Daqui a pouco tem apito final com Edu Pinheiro, oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Miga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. No apito final tem uma furadeira elétrica da Uesco para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site mais informações, bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Roger. Pois não, Vladimir. Daqui a pouco a última alteração na ponte. Samuel Andrade já está pronto ali, vai vir com a camisa 18. E Daniel Paulista também prepara mexidas na equipe do CRB. Vai mexer também no Galo da Pajuçara. E vai ser agora porque a bola sai em linha de fundo. Escanteio. Com um desvio de graça da defesa da Ponte Preta, hein? Escanteio para o CRB de graça. Momento para as alterações. Creio que vai ser agora, Vladimir. Primeiro creio que vai ser no CRB, né? O quarto árbitro vai levantar a placa. A bandeira já levantou, tá pronto para entrar ali o camisa 5, o Auremir, e também o 77, Rômulo, assim que o quarto árbitro. Na Ponte Preta primeiro, saiu o Felipinho para a entrada do jogador Samuel Andrade. Samuel Andrade, 18, entrou no lugar do Felipinho. Vamos ver se teremos as alterações também do CRB agora ou vai aguardar, Roger. Por enquanto, apenas na equipe da Ponte Preta. Vai esperar. CRB vai primeiro para a cobrança do escanteio. De lá pra cá, guarda-chuva aberto aí, Kaique. Lá vem ela, bola viajou, toque de cabeça. Fez a defesa, Kaique França, saiu fraquinho, Vladimir. E estava muito bem colocado, o Kaique França ficou com ela sem dificuldade, Roger. Sem dificuldade, futebol na Bandeirantes. Para Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor da construção civil no Brasil. De 1º a 4 de agosto, hein? Das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Serão 3 as alterações. A primeira, o Renato sai com a 11 para a entrada do 77, Rômulo. Rômulo com a 77 entra no lugar do Renato. Também vão entrar o Auremir e também o Rafael Longini. O árbitro agora vai levantar ali a placa da outra alteração. Saiu camisa 8, Juninho, para a entrada do 5, Auremir. Auremir com a 5 entra no lugar do Juninho. E a última dessas 3 alterações vai ser a entrada do Rafael Longini com a camisa 10 para a saída. Vamos aguardar ali quem vai sair. Sai o camisa 18. Então sai o João Paulo, 18, entra o Rafael Longini. Então sai Renato, entra o camisa 77, Rômulo. Sai João Paulo, entra Rafael Longini. E sai Juninho para a entrada do camisa 5, Auremir. Daniel Paulista levou gente do Guarani para lá, hein, CH? Você gostou das alterações? Levou sim, pelo menos 2 aí levou. Ele tá mexendo também muito por conta da parte física, né? O CRB caiu muito na parte física na segunda etapa e a Ponte está sobrando em questão física e principalmente na disposição. O jogo tá perigoso para o CRB, que deveria, teoricamente, estar comandando o jogo. Isso não está acontecendo. Ponte que não perde para o CRB desde 24 de outubro de 2020. Foi 1-0 fora de casa, de lá para cá 3 vitórias da Ponte e 2 empates. Quer dizer, há muito tempo a Ponte não perdia. 3 anos não perdia para o CRB. Tá caindo essa invencibilidade da Macaca. Tem jogo ainda, mas a Ponte tem 1 a menos. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 35-29, etapa final de jogo. No Rei Pelé, também conhecido como Trapichão, capacidade para 20.800 lugares. Você sabe por que Trapichão, Edu Pinheiro? Não sei. Não... Fica no bairro Trapiche da Barra. Mas eu gostei mais daquela palavra que tem no hino. Argonautas. Né? Argonautas, bacana. Esse estádio foi inaugurado em 25 de outubro de 70, quando você nem era nascido ainda. De jeito nenhum. Pertence ao governo do estado, lá onde tudo isso de informação que eu trouxe tá 1-0 pro CRB. E nesse 8 de julho de 2008, que a Ponte ganhou 2-0 lá, a única vitória da Ponte em Maceió no CRB, quem fez a estreia foi o Gum, zagueiro Gum, que veio do Marília. Depois da Ponte, muito tempo de Fluminense e agora tá na reserva. Gum tá na reserva. Olha, fechando a rodada na Série B, 19 horas na segunda-feira, Vitória e Chapecoense.
Bandeirantes. Olha, Juraci Catarino, um dos maiores entendedores de futebol do interior do estado de São Paulo, irmão dessa peça rara que está ao meu lado, mandou mensagem aqui falando: Roger, era só para dar o placar. Você deu praticamente a quantidade de saco de cimento que foi feito aí, o estádio do Rei Pelé. E quase esqueceu de falar o placar. Quase que não fala o placar, Deus me livre. Que o Batistão esteja nesse momento jantando. 36:40, etapa final de jogo. Se manda o time do CRB. Vem com o Rômulo pelo setor esquerdo do campo. Ele para, pensa a jogada, entrega rapidamente, lateralmente a bola para Rafael Longini. Longini descarrega para Auremir. Tudo ex-Guarani. Bola aqui atrás para Anderson Conceição. Anderson Conceição recebe a bola do Fábio Alemão. Já está na linha divisória do campo. Já está mais para o campo de ataque. O camisa número 14 aqui pelo setor esquerdo do campo. Atenção, lá vem ele. A bola é tocada para o Falcão. Falcão à frente com o Auremir. Auremir devolve lá atrás com Fábio Alemão, troca passes agora sem muita pressa a equipe do CRB. Futebol na Bandeirantes com Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, aquele tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 37, reta final do jogo. Opa, um desentendimento aqui. Jogadores de Ponte Preta e CRB se desentendendo. Vladimir, sobrou mão para todo lado, hein? É o Everton, né? O Everton vai pintar cartão amarelo para ele, hein? O Everton de bobeira, um lance mais forte ali com o camisa 77, Rômulo. Ou foi para o Felipe Moreira? Agora já estou em dúvida para quem foi esse cartão, mas enfim, pintou o cartão, creio que foi o Felipe Moreira, técnico da Ponte, por reclamação, recebe cartão amarelo. Então não foi para o Everton não, Não, né? Foi para o Felipe Moreira, o técnico. Felipe Moreira, cartão amarelo para ele. Pendurados na Ponte Preta, Ramon, Felipinho e Edson, passaram ilesos, né? Sim, ninguém tomou cartão. Segundo jogo, a Ponte vai passando sem suspensos por cartão amarelo, né? Tem a suspensão do Matheus Silva. Bola colocada na área para a equipe da Ponte, da esquerda para a direita. Se enroscaram todos os jogadores, ela passou. Sobrou aqui do outro lado para Edmar, sai para o jogo. A Ponte chegando pelo setor esquerdo, mas não conseguiu marcar o seu gol de empate. Agora vê o contragolpe forte da equipe do CRB, bola correu demais. Kaique França como líbero vem cortando de perna esquerda, colocando essa bola para fora. Lateral na ponta esquerda. Pendurados na equipe do CRB, o Yuri, João Paulo e também o Simon, que também não receberam cartões, pelo menos até aqui. 38:57 de bola rolando, o Carlos Henrique, o bate pesado. CH e o jogo, reta final, CH. A Ponte não desistiu da partida não, Roger. A Ponte está em cima, tentando o gol de empate, está muito difícil. Mas incrivelmente, apesar com um homem a menos, a Ponte incomoda mais o CRB do que o CRB incomoda a Ponte. É lógico que a diferença numérica faz a diferença e pode fazer nesse final de jogo, mas a Ponte na questão de intensidade, de vontade, de disposição, surpreende positivamente no segundo tempo. Neste momento, 37% da posse da bola para a equipe da Ponte Preta. Vê a equipe do CRB trocando passes e deixando o tempo correr no seu estádio, o estádio Rei Pelé. Tem tiro de meta a equipe da Ponte Preta, agora Kaique França vai tomar distância para fazer a cobrança. YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você também ligado no radinho, um grande e forte abraço, obrigado, um abraço do Roger para você. FM 85.7, AM 1170. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, etapa final de jogo. No Rei Pelé, 1 CRB, 0 Ponte, Edu. Os paulistas na Série B, amanhã 15h30, Mirassol e Tombense, 17 horas o Novo Horizontino joga lá em Criciúma, 18 horas amanhã Ituano e Avaí, domingo 11 horas no Brinco Guarani e Atlético Goianiense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem Macaca, ele é o da bola pela esquerda, Paulo Baia levanta pro gol! Passa à esquerda do gol! Foi um chutamento, um cruzamento barra chute, bola venenosa! Ela foi caindo, quase matou o Diogo Silva. E olha que quase faz um golaço com isso, Vladimir. Pra mim não foi um chutamento não, foi um chute mesmo, Roger. Foi consciente o Paulo Baia. Viu o Diogo Silva adiantado e arriscou de longe. Quase surpreende, a bola passou rente ao travessão.
Diogo Silva dá uma bronca em todo mundo porque deu espaço, deixou o Paulo Baia chutar, né? E agora tem jogador caído ali do CRB. Falcão. O Falcão tá caído, quase o gol de empate da Ponte com o Paulo Baia. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. Gleger, o goleirão, teu companheiro de profissão Diogo Silva, ficou pé da vida com a defesa do CRB que quase toma o gol do Paulo Baia. Mas foi um pecado essa bola não entrar, né? Que belo chute do Paulo Baia, cara. Só teria um goleiro, se ela vai no gol, só teria um goleiro que pegaria esse chute, mas esse cara já aposentou, viu, Roger? Então seria gol com certeza. Foi um pecado realmente, a Ponte tá bem no jogo e o Diogo pagou geral ali porque tá com um jogador a mais, tá jogando em casa, tá ganhando e nesse momento a Ponte é melhor no jogo. Roger, na lata, qual seria esse goleiro citado por Gleger Zorzinho? Ex-goleiro no caso, né? Gleger Zorzinho. Acertou, parabéns. Você ganhou a furadeira da UES. Verdade. Acertou. Essa pergunta eu sei também. Fala, CH. Mas eu acho que a resposta que o companheiro passou aí, diferente. o Roger não acertou, não. Não? Não. O goleiro é Cláudio Tafarel. Cláudio Tafarel, esse Carlos Henrique, Não, o bate pesado. Mas nós estamos falando de goleirão, hein? Gleger, Zorzinho, Tafarel, rapaz, ó, o nível tá alto aqui. Roger, o Falcão saiu, viu? Não deu mais pro Falcão, saiu com a 98 para a entrada do Anderson Leite. 22, Anderson Leite entrou no lugar do Falcão. Anderson Leite, camisa 22, sangue novo na equipe de Daniel Paulista no CRB. Eu não vou defender você não, Gleger, porque senão vão falar que é complô dos americanenses aqui, né? Mas só que com o Cláudio Tafarel não tem como competir, né? Olha a macaca aí, Roger. Olha a macaquinha, ponta esquerda, vamos Ponte, desce Ponte, Matheus Jesus, bateu! Longe do gol, essa aí caiu lá na Pajuçara, hein, Vladimir? Na beira da praia, né? Ao som do luar, não, à luz do luar, né? O chute foi muito ruim do Matheus Jesus, né? Pegou muito mal, muito embaixo da bola, ela saiu. Tiro de meta, a Ponte vai tentando de todas as formas, pelo menos o gol de empate. Com essa vitória parcial, o CRB vai ficando a 9 pontos do G4, hein? E abrindo 6 do Z4, onde inclusive já esteve nessa competição visitando a zona do rebaixamento. E a Ponte vai se complicando, são já 3 jogos sem vitórias. A Neguinha vai tentando apertar, mas a dificuldade numérica vai impondo limites para a Ponte Preta, que vê chegar agora a equipe do CRB. Longini esperava a bola aqui na meia-lua, cá atrás com o Auremir. Vira a bola pelo setor esquerdo, Edmar tá pediu, recebeu, é o Rômulo aqui pelo lado esquerdo do campo. Dá um passe curto para ele, agora devolve para Rômulo de novo, lado esquerdo do campo. Camisa 77, sai na casa o Everton, dá o primeiro combate, acionado aqui atrás Anderson Conceição, Roger. Recomeça aqui atrás do time do CRB, chamou, falou. E o CRB vai se mostrando algoz dos times de Campinas, né? A única derrota do Guarani jogando em casa nesse campeonato foi exatamente 1-0 para o CRB. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma revenda Uesco e venha para o time. Acesse uescoferramentas.com.br. 44-30, bola na grande área da equipe da Ponte, corta por baixo Matheus Jesus, de perna esquerda espirra e imediatamente já coloca as mãos aos joelhos. Extenuado, camisa 20 da Ponte, Vladimir. Rapaz, o pessoal da Ponte tendo que se desdobrar, né? Afinal tá com um jogador a menos, a macaca, desde a expulsão do Matheus Silva. E a terceira partida em 7 dias, isso é importante ser colocado também. A Ponte está com a língua de fora nesse momento. 44-50, etapa final de jogo, troca passes a equipe da casa. Edmar vem com ela, bola recuada aqui atrás para o Anderson Conceição, volta pelo setor direito mais do campo. 8. Quanto? 8 minutos. 8 de acréscimo. 8 minutos a mais por serem jogados. 45 agora. Eu nem sei fazer a conta, vamos até 53. E depois dessa jornada de 3 partidas em 7 dias, a Ponte agora terá 9 dias até o próximo jogo, que é somente domingo da próxima semana, dia 30, em casa contra o Vitória, na abertura do segundo turno. Ponte recebendo Vitória domingo, não neste, no outro, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Anselmo Ramon disputa a bola no meio de campo com o Arthur, que virou zagueiro agora do jogo. Mas tudo isso não valia porque Matheus Jesus tá no solo, leva a mão no cucuruto debaixo daqueles dreads esvoaçantes. Falta pra Ponte. O Auremir chegou com tudo, ele acabou acertando, né? Atingindo com a cabeça a nuca ali do Matheus Jesus. Ficou dolorido o camisa 20 da Ponte Preta. Aquela pergunta cretina do narrador aos comentaristas, começando com você, Gleger. Ainda dá, Gleger Zorzinho? Um 8 de acréscimo, depois daquele chute do Paulo Baia, ainda dá.
E pra você, CH, ainda dá pra Ponte? É possível. A Ponte está lutando muito diferente do primeiro tempo. A Ponte é heróica no segundo tempo, mas sabe como é que é, né? Não é fácil. 7 jogos, 7 dias, 3 jogos. O time já está cansado, mas está se esforçando. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Um jogo de muitas finalizações. 17 para o CRB, 9 para a equipe da Ponte. Um jogo de muitos escanteios, 7-5 para o CRB. Um jogo de muitas alternativas em que os goleiros brilharam muito até aqui. 47, ele prometeu até 53. E quem vem? A Ponte Preta. Paulo Baia, escapa, a bola sobrou na grande área. Quase chegou para pegar a bola, Samuel Andrade ficou com ela, o goleirão Diogo Silva. Vladimir. A bola correu demais, né? Acabou tendo um toque ali da defesa do CRB. Seria escanteio, mas o Diogo Silva foi lá e ficou com ela. 47-16. Futebol na Bandeirantes anunciando já o apito final com o Edu Pinheiro. E tem aquela furadeira elétrica da Uesco de presente, hein, Edu? Já vai começar a senha, hein? Vai colocar a senha e o número do WhatsApp. É um número só para isso. Não é aquele WhatsApp, aquele número que você manda aqui as mensagens. Não é aquele não é. É um número específico para sorteio. Nome completo, CPF, coloca aí a senha e manda para esse WhatsApp que vai estar concorrendo a uma belíssima furadeira Uesco. Ponte tenta roubar a bola da equipe do CRB, que vai se armando para o campo de ataque. Bola com camisa 22, Anderson Leite solta para Auremir na cabeça da área. Auremir vem de perna direita tocando essa bola para Anderson Conceição. Chamou, falou. A Ponte está em negociação com o meio atacante Juan Casares. Ele tem 31 anos neste ano, jogando pelo Independiente da Argentina, marcou um gol em 15 jogos, pode ser reforço da Ponte para a sequência da temporada. Informação para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. 48-26. Lateral Ponte, Everton vai para fazer a cobrança. O Everton com W. Toma longa distância, ele vai colocar essa bola da defesa para o ataque. Tenho certeza disso. Não falei? A bola chegou até a risca divisória. Quase passou, passado, né? hein, Roger? Quase passou, mas se arrisca já vale o campo de ataque. Mas o vento atrapalhou também. Eliel tá ventando lá um pouquinho. Eliel tentou subir de cabeça na disputa, a bola foi para fora. A bandeira dando uma bronca para cima do camisa 18 da equipe da Ponte Preta. O Samuel Andrade. É bola para a equipe da Ponte Preta. 49. Tem mais 4 minutos a Ponte para querer alguma coisa no jogo. Falta Neguinha aqui no meio de campo, Vladir. Paulo Baia deixou, né? O Samuel Andrade ia cobrar, mas o Paulo Baia falou, deixa comigo. Vai mandar a bola lá pro campo de ataque, lá pra área. Vem a cobrança da Ponte Preta. Camisa 16 no costado, ele entrou no intervalo do jogo, mudando completamente a partida. O bom jogador da Ponte, Paulo Baia, levanta 4 grandalhões lá atrás. Ficou difícil para a equipe da Ponte. Tira por cima a equipe do CRB, que agora tem um pinção no contragolpe. Anderson Leite desce, tenta Leonaldi bater a carteira do seu adversário. Ela sobrou com uma Herida. Herida consegue um passe curto à sua frente. Vem jogando o Auremir. Abre essa bola pelo setor esquerdo do campo. Soltando para Edmar. Engata uma quarta. Muito mal o passe pelo setor esquerdo. Mesmo assim ele consegue recuperar. Tocou essa bola para Rômulo. Na devolução, tentou na passada. Não! Chegou para o Rafael Longini. Recuperação da Ponte. Tenta descer agora para o câmbio de ataque. Samuel Andrade puxado. Falta a Ponte no grande círculo, Vladir. O Auremir, né? Falta tática, né? Para impedir o contra-ataque da equipe da Ponte Preta. Falta marcada, a Ponte já cobrou. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade de Campinas. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe em eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 50 minutos. Muitos acréscimos, não CH? 8 minutos. Era para tudo isso, hein, Carlos Henrique? Pelo número de substituições, né? Muito picado. Acredito que sim, o jogo teve parado também. E a Ponte, vou repetir, ela não desistiu do jogo, não. No segundo tempo, diferente do primeiro, a Ponte muito valente na segunda etapa, apesar da expulsão do zagueiro da Ponte, o Matheus Silva.
Gleger, você entende que com Matheus Silva em campo, ou seja, a Ponte com 11, com essa pressão que ela já faz com 10, a Ponte conseguiria chegar mais facilmente ao seu gol de empate, Gleger? Claro que a gente só ia poder ver na prática, mas o time da Ponte entrou totalmente diferente, né? Querendo, pressionando, e você com um jogador a menos tem que correr dobrado. O desgaste é muito maior. Se o Matheus Silva tivesse aí, pelo menos o empate eu acho que ela conseguiria. Olha o CRB. Olha o CRB de frente pro gol. O chute cruzado de perna direita. Rômulo passa à direita do gol. Que chance de ouro teve a equipe do CRB, hein, Vladir? Foi passando por todo mundo o Rômulo, né? Ninguém conseguiu roubar-lhe a bola. Até que ele optou pelo chute, bateu com força, mas ela saiu à direita do Kaique França. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 52. Último minuto, Arthur já olha para o cronômetro, vai perdendo a Ponte, vai ganhando o CRB vai chegando a 24 pontos, vai ultrapassando a Ponte Preta, vai engatando uma sequência positiva em casa, 4 partidas sem perder em casa, aquilo que a Ponte não fez nos 2 últimos jogos do Moisés Lucarelli, e agora vai fazendo falta. O CRB vai fazendo a lição de casa e vai subindo bem na tábua de classificação na virada do turno. O próximo jogo já vai ser retorno e o CRB ainda tem um jogo a menos naquela partida que não houve contra o Avaí na 17ª rodada, portanto o Avaí, o CRB tem chance de se recuperar ainda mais no segundo turno do campeonato até aqui. E a Ponte tem que ligar o sinal amarelo piscante para os próximos jogos, porque vai virando o turno de maneira muito ruim a Ponte Preta. E tem um adversário forte, hein? Vai pegar o Vitória domingo, 18 horas em casa, vai terminar o jogo. Apita Léo Simão, Holanda no Ceará. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo do Rei Pelé. E deu o CRB. CRB 1, Renato aos 33 do primeiro tempo. Ponte Preta nada. Vem aí o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí o apito final. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes, Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pinheiro.
21 horas em ponto em Campinas, começa o apito final, gol do Renato, 33, primeiro tempo, CRB 1, Ponte 0, público e renda não fornecidos, Vladimir Catarino, e a Ponte vai começar o segundo turno sem Matheus Silva. Exato, Matheus Silva, né, vai cumprir suspensão automática. Quando ele deu a tesoura, estava na cara que haveria expulsão, o árbitro inicialmente deu cartão amarelo, mas depois acabou dando cartão vermelho, desfalco da Ponte Preta, que agora volta a jogar, Edu, somente no próximo domingo, dia 30, quando pega o Vitória, já começando o segundo turno. Só para reforçar aquela informação que a gente trouxe no segundo tempo, a Ponte está negociando com mais um atacante, aliás, meio atacante, né? O Juan Casares, ele é equatoriano, 31 anos, esteve no Independente da Argentina, né, nesta temporada, fazendo 15 jogos e marcando um gol. A Ponte está acertando com ele para a sequência da Série B, Edu. Você volta já no craque ou a qualquer momento, edição extraordinária. Voltaremos, com certeza. Grande Vladimir, é isso aí, até daqui a pouco. Vamos lá, gente, a promoção já está no ar, hein? Já CH e Gleger comentando, mas já está valendo, é só ir no YouTube. Acesse o YouTube, você no YouTube, olha, tem um número do WhatsApp e tem uma senha. Tem um número do WhatsApp e tem a senha. E nesse WhatsApp, nesse número, você manda seu nome completo, por favor, o seu CPF e a senha que está aí. Manda que você estará concorrendo a uma furadeira Uesco. E é um CPF por pessoa. Não adianta colocar 3, 4, 5 vezes, o sistema não aceita. Só aceita um, tá bom? Nome, CPF e a senha que está aí no YouTube. O número do WhatsApp está aí no YouTube. Manda. Ainda dentro do apito final, nós vamos aqui falar o ganhador da furadeira Uesco. Vamos lá, CH, vamos comentar. Primeiro tempo, domínio do CRB, de tanto insistir, faz 1-0 a 33, Renato de cabeça. A 37, Matheus Silva. Vem Paulo Baia, entra, a Ponte melhora, mas o Matheus Silva é expulso aos 13, Ponte com 10. Um segundo tempo com boas defesas do Kaique França e também do Diogo Silva. A Ponte melhorou, mas não empatou. 1-0 CRB, CH, queremos ouvi-lo. A diferença do jogo foi o primeiro tempo, né? Se a Ponte tivesse a atitude que teve na segunda etapa, eu não tenho nenhuma dúvida que o resultado não seria derrota. O time do CRB morreu fisicamente e a Ponte sobrou fisicamente. O problema, o que aconteceu, o grande entrave da segunda etapa, foi a expulsão do Matheus Silva. Eu não tenho bola de cristal aqui, mas pelo que a gente assistiu na segunda etapa, 11 contra 11, a conversa é outra. O Felipe no intervalo arrumou o time, né? E ele fez mais do que trocar um jogador por outro, ele inverteu os extremos, resolvendo totalmente a parte ofensiva, aquilo que mais incomodava a Ponte, que era efetivamente as descidas do Hereda. Ele resolveu isso, colocando o Paulo Baia para segurar o lateral. Só que ele tinha que ter feito isso no intervalo do jogo. Aliás, no primeiro tempo, quando ele viu o Hereda descer, que o Igor Torres não estava dando conta, era só inverter pelo Thales. Não é? Mas o C não joga. O que fez a diferença foi o comportamento do time no primeiro tempo. As peças foram escolhidas para mim de maneira equivocada, eu falei isso sobre o banco, né? Eu não entendi o banco do Paulo Baia, não entendi para jogar o Thales. Talvez ele tenha acreditado que o Thales, como resolveu 2 problemas para a Ponte em 2 partidas, sendo o gol dele, talvez ele estava ou acreditou nessa possibilidade. Mas entre o Paulo Baia e o Thales, não dá para comparar, não é? Como eu falei isso antes do jogo, eu posso ficar muito à vontade para falar agora. Eu não estou falando depois, eu falei antes. Porque você pelo menos tem a bola parada e essa conclusão de fora da área. Olha esse chute no segundo tempo, no finalzinho do jogo, que a bola não entrou por um detalhe. Trouxe por dentro e bateu para o gol. Ele faz isso toda hora. Você não abre mão disso, mesmo porque a Ponte no primeiro tempo estava jogando no contra-ataque. Se você estica uma bola para o Paulo Baia no 1 contra 1, ele corta por dentro, se ele acerta o gol é caixa. Então eu não entendi muito bem essa estratégia, mas o que mais me deixou irritado no primeiro tempo foi a falta de intensidade do time. Essa coisa do André dentro de campo, aliás, eu quero pedir desculpas para a torcida da Ponte, eu já fiz isso umas 5 vezes, eu quero pedir a 6ª. Eu não peço mais o André no time, não.
e nem o Igor Torres. Sabe por quê? Porque eles não têm condição física de jogar nem em 25 minutos. Eu lamento muito falar isso. E essa falta de condição física e de intensidade, ela é tão grande que ela contagia todo mundo. Por que o Matheus Jesus terminou o jogo dando carrinho? Por que ele não teve esse comportamento de intensidade no primeiro tempo? Porque muitas pessoas, esses mais experientes, como é o caso do André, eles compensam essa falta de força física com o jogo mais cadenciado. E a Ponte não tem condição técnica para jogar cadenciado. Ou ela joga intensa, ou ela não compete. E ela não competiu no primeiro tempo. A sorte da Ponte, sorte não, porque não fez diferença, né? O jogo foi 1-0, o CRB acabou vencendo. O CRB não fez 2-0 no primeiro tempo por um detalhe. Né? Esse lance que você citou aí do Matheus Silva salvando em cima da linha, era gol certo do CRB, cruzamento do lado direito, aonde? No costado do Igor Torres, no costado do Arthur. Então, a diferença do jogo foi o primeiro tempo. O time foi mal escalado, mal preparado, a estratégia mal executada e mal escolhida, e o time sem intensidade. O ponto positivo foi a briga, a intensidade, a vontade do time do segundo tempo, e o treinador enxergou, pelo menos um pouco, o que tinha que fazer. Então ele arrumou o time, mas aí, eu vou repetir, a expulsão do Matheus Silva destruiu a possibilidade da Ponte, ou diminuiu muito a possibilidade da Ponte de pelo menos empatar o jogo. Eu lamento muito, não é? Mas, como diria o profeta, o futebol é feito de detalhes, e o detalhe do primeiro tempo, de não ter enxergado o que tinha que fazer do lado do Hereda ali, a marcação, a cobertura, fez a diferença do jogo. E um time que não é melhor que a Ponte, hoje foi melhor no primeiro tempo, o segundo tempo mostrou que o time, tecnicamente, do CRB não é mais time que a Ponte, era só correr um pouquinho que equilibrava a situação. No primeiro tempo, infelizmente, a Ponte não fez isso, e os números, né? O Roger Williams trouxe isso ao longo do jogo no segundo tempo. A diferença era muito maior na primeira etapa, e no segundo tempo a Ponte equilibrou, não é que equilibrou, mas pelo menos cresceu os números. O jogo terminou com 65% de posse de bola para o CRB, 18 finalizações contra 9, não é? Os escanteios foram 7 contra 5, a Ponte errou muito menos passes no segundo tempo do que no primeiro, não é? Enfim, interceptação de bolas, roubadas de bola também equilibrou bastante. Os desarmes da Ponte foram 15 contra 13. Melhorou, mas não o suficiente para sequer empatar. É um sinal de alerta muito grande, a partida é fora de casa, não é nenhum desastre, desde que o time tenha o comportamento que teve no segundo tempo. O comportamento do primeiro tempo é extremamente preocupante. Mas o treinador mexeu e melhorou o time no segundo tempo, não o suficiente para empatar. Não dá para contestar o resultado. O resultado foi de derrota, porque a Ponte simplesmente, Edu Pinheiro, não entrou para jogar futebol no primeiro tempo. Um abraço para o Sidão do Proença, José Luiz da Miguel Vicente Cury, alô Carlão, aquele abraço, Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Paraíba, Wilson de Marzo de Maringá, Carlos Jardim do Lago, Ney Brandão e toda a família, muito obrigado. Zorzinho, vamos comentar, segundo tempo, as chances da Ponte. Paulo Baia entra, segundo tempo, comecinho, bate uma falta lateral, Matheus Silva de cabeça raspou para fora, o Paulo Baia chuta de fora da área, a 5 minutos, o goleiro rebate e o André prensa com o goleiro, não consegue empatar. Teve um do Paulo Baia a 40 minutos. Não sei como é que não entrou, mas foi uma curva sensacional, o goleiro batido, mas também o Kaique França pegou 2, 3 sensacionais, também perdeu 2 aqui o CRB, segundo tempo bem melhor, 1-0 o CRB, oi Zorzinho. Ô Edu, eu vou comentando aqui, depois você traz o número de cartões vermelhos que a Ponte tomou nessa Série B, só na Série B. Sim. Porque, assim, eu queria entender, né, o que passa na cabeça do atleta. Eu não tô aqui botando o Matheus Silva na cruz, não, né? Mas o cara tem que ter a responsabilidade do que aconteceu. Ele tem que assumir a responsabilidade, porque eu concordo 100% com o que o CH disse. Eu vou até encurtar o meu comentário, porque eu concordo 100% com o que disse o CH. Que o primeiro tempo a Ponte não jogou, né? Que faltou empenho, faltou dedicação, concentração. E isso faltou mesmo. Agora, o treinador vai pro vestiário.
Você vê, o Roger disse isso com 2 minutos de jogo. Olha, a Ponte voltou melhor. Olha, a Ponte tá diferente. E foi realmente, era isso que estava acontecendo. Ele reposicionou o time, ele deve ter dado um chacoalhão nos caras, até o André, né, que estava moroso no primeiro tempo, voltou correndo, se deslocando, né, o Matheus Jesus diferente, o Arthur diferente. Então, assim, aí vem o Matheus Silva e aí faz o que faz, pô. Aí, pô, joga tudo por água abaixo. Aí tem que reposicionar o time, aí você tem que trazer o Arthur, que é lateral, para jogar de zagueiro, aí você tem que puxar o Matheus Silva para trás, aí você tem que colocar o Mailton, que é lateral direito, na esquerda. Olha o tamanho da encrenca que arrumou o seu Matheus Silva. E a Ponte tinha, sim, condições de pelo menos empatar, tá? Não perderia o jogo. Se tivesse 11 contra 11, não perderia. Eu tenho certeza absoluta que não. Porque a gente sabe um pouco de futebol, então assim, é só olhar o que estava acontecendo. O CRB realmente cansou no segundo tempo. E ele, com um jogador a mais, ele não conseguia chegar. Ele não conseguia chegar. Pela parte física da Ponte, que se dedicava e que corria, e também pelo reposicionamento do Felipe, que mesmo com um jogador a menos, ele acertou na mexida e acertou no reposicionamento do time. Então, assim, é duro, hein? Aí, tudo bem, o torcedor tem direito de criticar, o torcedor tem direito de dizer que o Felipe é um mau treinador, tem direito de tudo o torcedor. Agora, é só também ter que fazer uma análise fria, né? Pô, o cara vai fazer o quê, meu? O time volta melhor, o time volta bem, você vê a mão do treinador ali no time e acontece o que aconteceu, então assim, é difícil, viu, Edu? Você tem aí, Edu, os números? Tá aqui, Greger. Olha, a Ponte teve contra a Chapecoense, que tomou aquele empate nos acréscimos, foram expulsos o Nenê Santana, Matheus Jesus e o Gé, que foram expulsos quando terminou o jogo, eles brigaram. Então, Nenê Santana, Matheus Jesus e o Gé. Aí o Felipinho foi expulso contra o Londrina, estava 0-0, início do segundo tempo, Felipinho expulso, a Ponte depois perde de 3. 30 segundos. 30 segundos, segundo tempo, isso. E o Fábio Sanches foi expulso contra o Sport e contra o Avaí. E agora o Matheus Silva. Então, expulsões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expulsões. 7 expulsões. Então aí fica complicado, pô. Pô, o futebol hoje ele é muito competitivo, muito disputado. E você perder jogadores, ficar com um jogador a menos... Pô, isso aí é uma... Eu quando atuava, quando jogava, cara, eu ficava louco da vida. Ainda mais no... Pô, o cara vai fazer o gol, aí o cara faz uma falta, né? Ou o cara faz um lance ali dentro, um lance mais espetado, que aí você tem que fazer a falta. Aí tudo bem, né? Mas, pô, do jeito que foi, cara, no meio do campo, Anselmo Ramon de Costa, ele dá uma tesoura. Pô, ele poderia ter quebrado a perna do Anselmo Ramon. Foi um ato indisciplinar e um ato antiprofissional, cara. Colocou a vida, a integridade física do companheiro dele de profissão em risco. Então, olha que absurdo. Então, para mim, Edu, é assim, ó, a Ponte realmente a gente tem que dizer que o primeiro tempo foi muito mal, que não jogou absolutamente nada, né, que mereceu sair perdendo. Poderia ter, inclusive, ter tido o CRB ter feito mais, ali 2, 3, que não, nós aqui estaríamos falando que estava tudo ok, mas no segundo tempo a gente tem que enaltecer realmente a vibração, o jeito que voltou para o segundo tempo a Ponte e as mexidas do Felipe Moreira. Mas vem aí, né? No futebol tem essas coisas. Futebol às vezes acontece isso. Mas a superação, né? E a Ponte, na minha opinião, mesmo com jogador a menos, merecia pelo menos o empate, Edu. Olha, e conversando aqui com o amigo Tigrão, é o seguinte, ele fez a leitura labial, o que aconteceu no Matheus Silva é que o Anselmo Ramon dá uma triscadinha no rosto dele. Enfim, raspa no rosto dele e tal, e ele perde a cabeça e faz aquele lance lá horroroso, daquele carrinho, e é expulso. Inclusive, na expulsão, ele fala pro árbitro, pô, mas ele bateu no meu rosto, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, o produto final é que acabou vendo a entrada dele, a TV, quando o VAR ele reprisa, já pega em cima e dá a cortada, né? Dando o carrinho. A expulsão do Matheus Silva. Grande abraço, amigo Tigrão, sempre nos ajudando aqui, mesmo, né, de folga na tabela aqui, não tá aqui
Na escala. Na escala! Aí, Zorzinho, sensacional. Ó, e pra falar em escala, promoção no ar, hein? Já já o craque do jogo, você vá no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, faça a sua inscrição. Olha, valendo uma furadeira Esco. No YouTube tem um número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, você manda o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha que tá no YouTube. Mas pra onde vai mandar? Pra aquele número? Que número? Que tá no WhatsApp. Manda. Olha, ainda no apito final a gente vai aqui falar o nome do ganhador, ok? CRB 1.0, Matheus Silva expulsa 13 do segundo tempo. Voltamos já para o craque do jogo, narração de Roger Williams. Agora 21:16. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Já vou falar da Oesco, W-E-S-C-O, Oesco, sensacional. Vou falar hoje do nível laser, WS8913, hein? Nível laser WS8913K. Mas o que é isso, seu Edu? É mais um produto da Oesco. Furadeira é com a Oesco. Roger Williams, que narrou aqui CRB 1.0, o craque do jogo. Edu, vou voltar no Paulo Baia. Depois que ele entrou, a Ponte virou outra equipe no segundo tempo. Uma pena a expulsão do zagueiro da Ponte, mas o Paulo Baia entrou inspiradíssimo. Foi a figura mais lúcida na equipe da Ponte Preta. Paulo Baia, pra mim, o craque do jogo, Edu. Obrigado pela enorme audiência que nós tivemos hoje. Estamos quase batendo 20 mil pessoas de inscrições no YouTube. Uma ótima sequência de trabalho pra você. Eu volto numa próxima. Domingo tem Boles. Tem o Guarani 11 da manhã recebendo o Atlético Goianiense. Um abraço, Edu! Parabéns pelo seu trabalho. Grande narração, Roger Williams. Vladimir Catarino, nosso repórter, o craque do jogo. Oi, Edu, pelo segundo tempo, pela vontade, pela voluntariedade, por quase ter feito um golaço, vou votar no Paulo Baia. Pra mim, craque do jogo, Edu Pinheiro. Muito bem, o senhor tá indo muito bem, meu Catarino. Sensacional, até domingo, se Deus quiser. Bom, vamos lá, Gleger Zorzinho, o craque. Eu vou votar no Ramon Carvalho. Eu gostei do Ramon. Pra mim, tava muito bem no jogo, segurou ali a marimba no primeiro tempo, segundo tempo aí acabou cansando, né? Mas ele foi bem, Ramon Carvalho.
Muito bem, para você, CH? Difícil, né, Edu? Falar que um jogador nesse jogo foi bem. Eu vou no Paulo Baia, eu gostei do Ramon Carvalho também, mas eu vou no Paulo Baia, que pelo menos foi a coisa diferente que aconteceu, positivamente falando, no segundo tempo. E a entrada dele mudou a Ponte na segunda etapa. Para mim, Paulo Baia. Paulo Baia, o craque do jogo, olha, entrou para o segundo tempo, há 2 minutos, ele cobrou uma falta na cabeça do Matheus Silva, que cabeceou, raspou o travessão. Repetindo, o Paulo Baia deu um chute depois, há 5 minutos, o Diogo Silva rebateu e o André no rebote quase fez, e o chutaço há 40 minutos, um chute de curva, de fora da área, do lado esquerdo, né? E também passou perto. Paulo Baia, eleito aí o craque do jogo. Olha, a promoção está no ar. Vá no YouTube. Lá tem o número de um WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, você manda seu nome completo, seu CPF e essa senha que está aí. Manda onde? Nesse WhatsApp que está no YouTube também. E você está concorrendo a uma furadeira Uesco. E o vencedor, vamos falar aqui no nosso apito final. Quem que leva, quem que ganha, e a nossa produção vai entrar em contato para explicar a retirada da furadeira. Olha, sabe onde você encontra mais eficiência, agilidade e precisão? É na Uesco! Confira já o novo nível laser WS8913K. Ele oferece para você um nivelamento automático em apenas 5 segundos e tem alarme sonoro para inclinações. A área de trabalho dele chega a 10 metros, tá bom? O nível laser WS8913K é um dos mais de 30 lançamentos que a Uesco trouxe para 2023. É ano de comemoração. 10 anos da Uesco no Brasil, a marca do setor que mais cresce por aqui. A Uesco já provou que não está de brincadeira. Não é à toa que é a escolha de quem entende do assunto, né? E aí, pronto para levar toda essa inovação para o seu trabalho? Vem fazer parte desse time que você também merece. Uesco, 10 anos construindo com você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estádio Rei Pelé em Maceió, mas que nome, não? Rei Pelé, estádio Rei Pelé em Maceió. A Ponte começou com o Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, Thales, André e Igor Torres. Bom, primeira alteração foi no intervalo. Saiu Igor Torres, entrou Paulo Baia. Depois nós tivemos a 15 do segundo tempo, sai Ramon Carvalho, entra Mailton, depois a 24, 2 alterações, sai Thales, entra Leonaldi e saiu André, entrou Eliel. E a 33, saiu Felipinho, entrou Samuel Andrade. Lembrando que no banco ficaram Elvis ficou no banco, e o Leonaldi também ficou no banco. Muito bem, o CRB, Diogo Silva no gol, Hereda, Simon, depois Anderson Conceição, Fábio Alemão e Edmar, Falcão, depois Anderson Leite, Juninho, depois Auremir, ex-Guarani, Lucas Lima e João Paulo, ex-Ponte, depois Rafael Longini, primeiro jogo no Guarani, depois na Ponte, Renato, depois Rômulo e Anselmo Ramon, ex-Guarani, técnico Daniel Paulista, ex-Guarani. O árbitro Léo Simão Holanda do Ceará,
Ele tem 33 anos, é autônomo lá no Ceará. Bandeira 1, a Fernanda Antunes, de Minas Gerais, 32 anos, é empresária em Belo Horizonte. E o Bandeira 2, Anderson da Silva Rodrigues, 26 anos, ele é estudante na cidade de Banabuiú, lá no Ceará. Bom, cartão amarelo para Ponte, André e o técnico Felipe Moreira. E para o CRB, o Fábio Alemão. Cartão vermelho, Matheus Silva da Ponte, 13 do segundo tempo, zagueirão expulso. Vamos lá, o gol foi do Renato a 33 do primeiro tempo, gol de cabeça, renda e público não divulgados. Ficha técnica aqui no apito final, CRB 1.0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, uma informação já dada pelo Vladimir Catarino, repetindo aqui, a Ponte está em negociação com o meio atacante equatoriano Juan Casares. 31 anos, estava no Independiente da Argentina, fez 15 jogos e marcou um gol, agora em 2023. Agora, estou vendo aqui na relação, equatoriano a Ponte não teve ainda. A Ponte teve o uruguaio, o Raul Dias, década de 50, Cabreira, também de 51, o zagueiro Varela, em 83, Julio Rodrigues, em 2006 e Facundo Batista, 2019. Chileno, a Ponte teve Renato Gonzalez, em 2010, paraguaio, o meio-atacante Pablo Escobar, jogou em 2010, boliviano, teve o Ramírez, e que veio do Corinthians, aliás, peruano, Ramírez, que veio do Corinthians, e Luiz Advíncula, jogou na Ponte 2013, estava na Copa do Mundo, Luiz Advíncula. Argentino, além de Rirena, a Ponte teve Frontini, Gustavo Savoia, Juan Marquísio, Brian Sarmiento e o meio-atacante Martinúcio, que não chegou a estrear, foi devolvido. Teve também o argentino naturalizado paraguaio, o volante Jorge Mendonça, jogou em 2017. Boliviano, a Ponte teve o Luiz Ali. Luiz Ali jogou pouquíssimo. Africano, teve a Aaron, que veio do Benin, revelado na base. A Aaron, onde estaria a Aaron? Yaya Banhoro, lembra? Yaya Banhoro, também africano, jogou na Ponte 2018. E Papa Faye, meu ídolo de Senegal. O que estaria fazendo o Papa Faye? Esses os estrangeiros que atuaram pela Ponte em toda a sua história, quem sabe agora pela primeira vez um equatoriano. Vamos lá, agora 21h29, vamos à defesa do jogo, hein? CRB 1.0, começando aqui, vamos lá, Giba, lance 7 minutos, olha, só tava, com 7 minutos, o CRB tinha 80% de posse
e a zaga salva. Vamos lá, Roger Williams. Hereda por baixo, faz o toque para Renato, devolveu, Hereda levantou na boca do gol, vai pintar o primeiro, subiu de cabeça, Matheus Silva meteu para fora. O Fábio Sanches quem tocou por último. O Everton também por lá. A zaga tava bem, até então bem. 19 minutos, o Everton tira no segundo pau, só dava CRB, continuava dando só CRB. Fábio Alemão ouviu e deu um passe à frente. Vem o toque pela direita, Hereda levanta na boca do gol, vai pintar o primeiro, subiu. Toca de cabeça pra fora, metendo pra escanteio o Everton. De novo ajudando na bola aérea no escanteio, Vladimir. Narração de Roger Williams. Depois o CRB fez 1-0 com o Renato de cabeça, 37. Seria 2-0. Seria 2-0. Matheus Silva salva. De que forma, hein, Roger Williams? Já rolou ponta direita ainda com Anselmo Ramon, levanta na boca do gol, cortou Matheus Silva, bola tá vivo, toque de cabeça acontece, tira em cima, Matheus Silva! Matheus Silva faz praticamente um gol pra Ponte ao salvar essa bola que já estava lá dentro, Vladimir. Vamos para o segundo tempo, 2 minutos, hein? Paulo Baia entra, cobra uma falta, entra pro segundo tempo. Paulo Baia, ele entrou aí no lugar do Igor Torres, hein? Falta lateral na cabeça de Matheus Silva, sorte do Diogo Silva. Autoriza o árbitro cearense, Léo Holanda parte, Paulo Baia levanta na boca do gol, toca de cabeça, Matheus Silva pra fora. Ele leva as mãos ao rosto, não acredita na chance que teve. Subiu. Olha, sozinho. Tudo no comecinho, segundo tempo, e agora o Kaique França, há 3 minutos, 1 minuto depois, salva com os pés. É o lance 6, Giba. 6. Juninho na boca do gol, atenção, vai fazer, bateu, Kaique França! Salva com os pés, Kaique França! Milagre do arqueiro 12 da Ponte Preta, Vladimir. E a segura Ponte porque... tinha melhorado. Olha, 5 minutos, tudo no... Olha, terceiro lance perigoso, comecinho, segundo tempo. O Paulo Baia chuta de fora da área. Diogo Silva vai no cantinho, dá rebote. E o André quase consegue marcar, prensando. O lance foi descrito assim por Roger Williams. Rebote ainda era nega véia, só dá Ponte no segundo tempo. Só dá Ponte Preta, girou, Paulo Baia bateu de longe. Defendeu o goleiro, voltou o rebote, André vai fazer o gol, bateu pra fora. Com desvio, o goleiro de novo pega. Salva 2 vezes, Diogo Silva. Quase a Ponte empata. Defesa salvando é Diogo Silva. Depois, a 13 minutos, o Matheus Silva é expulso, o Macaca com 10 a 21. Lembra-se de João Paulo, que veio do Avaí? Jogou na Ponte 2010, jogava ele e o Camilo. João Paulo, olha, ele dá uma ajeitada, rapaz, raspou, sorte do Kaique França. CRB desce, João Paulo, bico esquerdo, grande área, bateu, perna direita. Passa isso aqui, ó. Isso aqui do gol e vai pra fora. Kaique França tirou com os olhos, Vladimir Catarino. Olha como foi o segundo tempo. 1 minuto depois, o Kaique França, cara. O Renato, que fez gol de cabeça no primeiro tempo, ele tenta colocar, queria fazer o segundo, mas o Kaique França esperto. Vamos lá, como é que foi o lance? E vem CRB, Renato lançado na boca do gol. Bateu, Kaique França espalma de novo. Tá amadurecendo o gol do Galo, Vladimir. Renato, né? O autor do único gol do jogo. Meus amigos, faltam 10 para nós chegarmos a 20 mil inscritos no YouTube. Por favor, se inscreva. Faltam 10. Quem sabe vocês dão um enorme presente pra gente aqui. 10. Faltam 10 para 20 mil no YouTube. Faça a sua inscrição. Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, pronto! Estamos lá no YouTube. Continuando, 40 minutos, o chute do Paulo Baia. Olha o chute do Paulo Baia, com curva, com perigo, hein, Roger Williams? Lá vem Macaca, ele é o da bola pela esquerda, Paulo Baia levanta pro gol! Passe à esquerda do gol! Foi um chutamento, um cruzamento barra chute. Bola venenosa! Boa, chutamento, gostei. E a 51, o Rômulo também passou por 2, mandou ver, raspou aí no Kaique França. É o lance 11. Olha o CRB, de frente pro gol, o chute cruzado de perna direita, Rômulo passa à direita do gol. Que chance de ouro teve a equipe do CRB, hein, Vladir? Bem, senhores analistas, começando com Gleger, Zorzinho, alegria até o fim, 1-0 CRB, a Ponte perde. Qual foi a defesa do jogo? Sempre valorizo muito quando tem defesas em dois tempos, né? E aquela do Diogo, segurando, garantindo o resultado de vitória,
sem dúvida nenhuma. Um chutaço do Paulo Baia. No rebote o André chega, bate, ele vai, levanta, se recupera e faz outra grande defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo, Edu. Ok, anotado aqui por enquanto foi essa. E você, CH? Acompanhe o relator. Acompanha o relator, é o lance 7, Giba, 5 minutos do segundo tempo. Rebote ainda era Nega Véia, só dá ponte no segundo tempo, só dá Ponte Preta, girou, Paulo Baia bateu de longe, defendeu o goleiro, voltou, rebote, André vai fazer o gol, bateu pra fora, com desvio, o goleiro de novo pega, salva 2 vezes, Diogo Silva, quase a Ponte empata no Rei Pelé, Vladimir. Portanto, essa defesa do jogo, hein? Olha, é o seguinte, a promoção no ar, vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, você manda, por favor, o seu nome completo, o seu CPF e a senha que tá lá. Manda para onde? Pro número do WhatsApp que está no YouTube. Não é para esse WhatsApp que você manda as mensagens durante a semana nos programas. Não é. É outro número. É o que está no YouTube. Nesse número aí do YouTube, nesse número, manda seu nome completo, CPF e a senha que está aí, à sua frente também. Lembrando que é um CPF por pessoa. Não adianta mandar 4, 5, 10 vezes o mesmo nome seu. O sistema não aceita. É um só. Fale para sua esposa, seu filho, seu vizinho, seus amigos. Passa o WhatsApp pro seu amigo. Tá ouvindo aí? Tá, coloca aí. Participa lá. Valendo uma furadeira Uesco. Daqui a pouco eu vou falar... 21h36, vamos encerrar as inscrições, eu vou avisar e daqui a pouco falo também o ganhador. Meus amigos, agora 21h37 pulou, seguimos nós aqui, daqui a pouco eu venho com quem? Com o gabarito, hein? O conceito, jogador por jogador. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, Macaca perde e vai fechar o turno numa situação complicada em número de pontos, hein? Eu volto já com Gregor Zorzinho, CH. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, CRB 1.0, gol marcado pelo Renato a 33 do primeiro tempo, público e renda não fornecidos. O Matheus Silva foi expulso a 13 do segundo tempo, a Ponte seguiu com 10 e agora o gabarito do jogo, começando pelo Gregor Zorzin. Qual é o gabarito, o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, jogo regular, Edu. E para você, CH? Segundo tempo melhor, conceito regular. Goleiro Kaique França é o que mais atuou esse ano pela Ponte. A Ponte jogou, somado de hoje, 42 partidas. O Kaique França jogou 40, hoje completando 40 redondinho esse ano. Ficou de fora contra o Comercial em Ribeirão Preto,
na reta final da Série A2, a Ponte já estava classificada e não jogou em Itu, nessa Série B, lá contra o Ituano. Pela defesa que fez aí, aquela que ele salvou com os pés, deixa eu ver que outra que ele fez aí, aquela do Renato, a 22 do segundo tempo. E se ele teve culpa no gol, e o conceito dele, ô Zorzinho? Não teve culpa no gol, fez grandes defesas, conceito bom. Vamos para o Everton. O homem da lateral direita vem ganhando aí a posição Everton. Olha, CH, ele... 19 minutos, ele fez um corte providencial, até reprisamos aqui no nosso quadro a defesa e a sorte do jogo. Mas enfim, se ele desceu legal, se não desceu, se ele apoiou, se o CRB atacou muito por lá. O Everton, conceito dele. Atuação protocolar, não comprometeu, regular. Vamos à dupla de zaga, vou precisar de vocês dois, Matheus Silva e Fábio Sanches. Uma dupla que estava cortando, estava dando certo. Porém, contudo, no gol do Renato, o gol de cabeça foi entre os dois. O Matheus Silva salvou um gol a 37, reprisamos aqui também. Matheus Silva quase faz um gol de cabeça a 2 minutos do segundo tempo. Na sequência, aquela que o Kaique França salva, o CH disse bem, mas foi uma falha do Fábio Sanches, que não dominou. E depois o Matheus Silva acabou sendo expulso. E depois a zaga como se comportou. São muitos detalhes, Orzinho. Matheus Silva e Fábio Sanches. Fábio Sanches, conceito regular. Né? Depois da saída do Matheus ali, ele segurou ali também. Né? Teve um lance no primeiro tempo que ele acabou falhando. Aliás, no começo do segundo tempo. Né? Que o Kaique França fez a defesa com os pés. Agora, o Matheus Silva, realmente, para mim, comprometeu o resultado da Ponte. Conceito péssimo. Vamos, e para você, CH, a dupla Matheus Silva e Fábio Sanches. Eu vou dar regular para o Fábio Sanches, porque eu entendo que os erros que ele cometeu, e foram 2, um no gol e naquela atrasada que quase originou o gol do João Paulo no segundo tempo, foram oriundos do todo estar desarrumado defensivamente falando. Então eu acho que ele foi vítima do restante, ninguém ajudando ele, principalmente o Arthur, quando estava de lateral esquerdo. Aquele lado era uma verdadeira avenida. Ele não sabia se ele ia para o primeiro pau, se a bola caía atrás dele, bom, enfim. Mas ele falhou nesses 2 lances. Regular. E independente do que tenha acontecido, que eu não vi, eu posso mudar de opinião, porque eu não sou um poste, não é? Eu posso mudar de opinião. Eu não vi nada que o Anselmo Ramon tenha feito antes no Matheus Silva. Eu posso mudar de opinião. Eu não conseguir ver, não é? Mas a atitude destemperada não justifica, na minha modesta opinião. Ele estragou o jogo para a Ponte no segundo tempo. O conceito do Matheus Silva é péssimo. Vamos ao lateral esquerdo, o Arthur, principalmente no primeiro tempo, uma avenida. O Hereda teve ampla liberdade. O Arthur, a marcação dele foi à distância. Como ele que apoiou também, como é que foi. O gol do Renato sai pelo lado do Arthur, sai no cruzamento lá o Arthur tentando, ou teria que ficar um pouco mais próximo dele, tentar o corte. Vamos lá, Zorzinho, hoje o Arthur jogou o tempo todo. O primeiro tempo dele foi muito ruim, né? Foi péssimo, na verdade. Não gostei do Arthur, mal posicionado, sem vontade, desligado, totalmente desconectado com o jogo. O segundo tempo equilibrou, depois veio a expulsão, foi para zagueiro ali, deu uma arrumada, deu uma organizada. Então o conceito dele hoje vai ficar ruim, porque se ele mantém o mesmo nível do primeiro tempo, seria péssimo. Arthur, ruim. Olha, vamos aqui a dupla de volantes, o Felipinho e Ramon Carvalho. Vocês dois também analisando, começando com o CH. Aliás, você fazia uma observação sobre o Felipinho. E um detalhe, quando o Matheus Silva foi expulso a 13 do segundo tempo, parece que o Felipinho teve um posicionamento diferente. E teve uma atitude também diferente. E o Ramon Carvalho foi o voto do Gleger, no craque. Não sei se você concorda também. Felipinho e Ramon Carvalho, CH. O Felipinho tem que aprender muito ainda, né? Ele se envolve, às vezes, em alguns momentos, com a parte emocional do jogo, não é? Ele fica procurando, não cai ninguém no setor dele, ele sai para caçar, como ele estava fazendo com o João Paulo, que estava tirando de propósito ele da frente da área. Eu e o Gleger falamos com 10 minutos de jogo isso, quando a coisa estava feia ali no lado do Arthur, que o Igor Torres não ajudava na recomposição, e para ajudar, o João Paulo inteligentemente estava tirando o Felipinho ali da cobertura entre o Fábio Sanches, que é o lado do Felipinho, do Arthur e da recomposição do Igor Torres.
a Ponte cair numa armadilha ali. E se o atleta tem um pouco de percepção, ele cometeu esse erro contra o Juventude. O Nenê fez a mesma coisa com ele. Então, ele tem muito para aprender ainda, é um menino que tem um valor muito grande, é um ativo da Ponte, gosto muito dele, mas nessa falta de experiência ele prejudicou no posicionamento a Ponte durante 20 minutos, depois acertou. Eu acho que é um menino que corre demais, ele se entrega, ele tem bom futebol, mas hoje, como tudo estava desarrumado no primeiro tempo, ele caiu num envolvimento negativo. Eu vou dar um regular para a disposição, ele corre pra caramba, mas ainda precisa subir muito de produção na parte de posicionamento. É muito difícil jogar no meio campo, não é fácil, mas ele vai levar um regular pela disposição, é porque é um garoto e a gente enxerga muito valor, né, e categoria nele. O Carvalho jogou dentro do possível uma partida regular, também foi envolvido. O lado dele teve menos problema do que teve o lado do Filipinho. Então eu concordo com o voto do Gleger, foi bem observado. Acho que ele fez uma partida bem regular. Então regular para os dois eu acho que fica de bom tamanho, Edu. Ô Jorginho, vamos lá, também a dupla de volantes, o Filipinho e o Ramon Carvalho. Você gostou do Ramon Carvalho? Um detalhe, desde que ele chegou, Ramon Carvalho, eu tô vendo aqui no prontuário dele, ele chegou em abril do ano passado, é a melhor sequência dele, é a 7ª partida que o Ramon Carvalho é escalado como titular. Vamos lá, Filipinho e Ramon Carvalho. Porque tá jogando bem, né? Tá jogando bem o Ramon, jogou bem hoje mesmo, achei ele bom, né? Fez um primeiro tempo, para mim, o jogador mais equilibrado, né? O jogador mais conectado com o primeiro tempo, com o jogo. Segundo tempo ele entrou bem, continuou na mesma forma, depois ele acabou cansando, o conceito dele é bom, tá? Eu votei nele como craque do jogo, porque para mim foi o jogador mais equilibrado durante o jogo todo. E o Felipinho, concordo com tudo que disse o CH, né? Ainda falta um pouco de experiência, mas ele tem um talento extraordinário, né? A hora que os jogos, né? Os tropeços, né? As cabeçadas, vão fazer com que ele aprenda e evolua. Conceito do Felipinho regular. Matheus Jesus estava suspenso, não jogou contra o Juventude, voltou hoje, jogou o tempo todo. Felipe Moreira optou por Matheus Jesus, deixando o Elvis no banco. Vamos lá, o CH, Matheus Jesus, que no comecinho tem uma bola do Anselmo Ramon, uma cacetada e bate no Matheus Jesus, ajudando aí, e vai para escanteio. Mas, observando a parte técnica, física, Matheus Jesus, CH... O Matheus Jesus é uma grande incógnita para mim, sabe, Edu? A gente sempre espera muito dele. Eu não sei se nós depositamos muita confiança e esperança nele e ele não tem muito para proporcionar ou tem algum problema, que é problema de psicólogo. Eu não consigo entender, por exemplo, como é que ele corre como ele correu no segundo tempo e deixa de correr como ele deixou de correr no primeiro tempo. Eu não acho que ele foi um desastre. É porque eu, pelo menos, deposito muita esperança nele. E, no fundo, eu também confesso que eu torço por ele, por tudo aquilo que ele passou recentemente na vida dele. Eu acho que é um mix das duas coisas. De esperança no futebol, que ele reacenda, e esperança que ele recupere o tempo perdido na vida profissional dele. Isso é uma grande confusão na minha cabeça. Porque não entra na minha cabeça... Como é que um atleta, com todo o desgaste que o time teve no segundo tempo, ele correr mais no segundo tempo do que no primeiro? Eu não consigo entender como é que ele não enxerga que ele tem que ser o cara para puxar a intensidade do time para cima. Eu não consigo entender como é que ele não enxerga que ele é o embasamento de motivação nesse meio campo da Ponte. Essa transferência equivocada para o André, por exemplo... de liderança dentro do campo, isso é um equívoco. Para o Elvis também é um equívoco. Ele tinha que ter a personalidade de trazer aquela molecada do lado dele, e se não vai na técnica, tem que ser na vontade e na disposição. E ele sabe o que é jogar na Ponte. Ele nasceu lá. Ele sabe qual é o DNA da Ponte Preta e do time que ele joga. E às vezes eu acho que ele esquece disso, ele desliga do jogo. Ele não é um atleta de lances excepcionais. Ele tem muita capacidade, mas ele tem
a principal característica, a força física que ele tem e a capacidade de achar e encontrar espaços no meio campo e de arrastar essa bola. Ele não faz isso durante todo o jogo. E é uma pena que ele não enxergue isso, porque ele tem capacidade. Aqui não tem ninguém iludido, não. Mas quando eu vejo o primeiro tempo que ele fez, contagiado por outros também, diga-se, para ser justo, eu fico com um sentimento de inconformismo. Porque eu sei que dali sai mais do que ele está apresentando e entregando. Conceito regular para ele. Muito bem, CRB 1.0, gol do Renato a 33 do primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, comissão de frente dá para fazer num bloco só. Thales, André, Igor Torres, que começaram. O Thales, olha, eu não anotei nada aqui, a não ser um chute que ele deu a 32 do primeiro tempo, poderia ter passado, estou de longe. O André, fora de forma, vocês falaram, tomou amarelo, reclamou bastante e teve uma chance. Aquela no rebote que foi a defesa do jogo. O Diogo Silva defende uma bola do Paulo Baia, no rebote o André chega praticamente prensando, um pouquinho mais de velocidade e rapidez, ou que a bola sobrasse um pouco mais para ele, ele teria empatado. E o Igor Torres, ele tentou ajudar mais o Arthur, né? Ali na lateral esquerda, voltava e tal, também não tenho nada anotado. Vamos lá, Zorzinho. Thales, André e Igor Torres. Thales, André e Igor Torres. Todos os três, conceito ruim, Edu. Thales, André e Igor Torres. E o Paulo Baia, para mim, conceito bom. Foi merecido o craque do jogo. E para você, CH, Thales, André e Igor Torres. Prometo que não comento mais do que 5 segundos. André, péssimo. Igor Torres, péssimo. Thales, ruim. E o Baia que entrou, conceito regular, entrou bem no jogo, craque do jogo. Bom, vocês já comentaram sobre o Paulo Baia, então, Zorzinho, dos que entraram os demais, se quiser falar alguma coisa do Samuel Andrade, do Mailton, do Leonaldo, do Ariel, senão vamos direto para o Felipe Moreira, por aquilo que ele escalou, deixando aí o Elvis no banco e colocou o Matheus Jesus, deixou Amaral e Leonaldo no banco, entrou com o Filipinho e com o Ramon Carvalho, a zaga é aquela mesma. Bom, e aí? Dos que entraram mais alguma coisa e o Felipe Moreira? Não, dos que entraram sem comentário. Do Felipe Moreira, eu concordei com ele na escalação de começo, faltou atitude para o time. Acho que ele fez uma volta para o segundo tempo boa, teve as mãos do treinador, reposicionou o time, deve ter dado uma dura nos caras para os caras acordarem, né? E foi prejudicado pela expulsão do Matheus Silva, porque ele realmente, no segundo tempo, ele organizou. Aí foi um primeiro tempo ruim, segundo tempo bom, né? Mesmo com o resultado negativo, o conceito do Felipe é regular, Edu. Tá bom, pra você um grande abraço, bom final de semana. Tá de folga, né, danado? Tá de folga, né? Tô de folga domingo, né? Amanhã nós estamos na tela da Band aí. Ah, é verdade. Então, Valeu. bom trabalho, ô Zorzinho. Valeu, Edu. Um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Vamos lá, o Felipe Moreira, CH, dos que entraram os demais, por gentileza, fique à vontade, se quer falar alguma coisa. E o trabalho hoje do Felipe Moreira, CH. Bom, daqueles que entraram, nenhuma observação, nem negativa, nem positiva. Eles foram todos parte de um processo negativo que o zagueiro deles acabou aprontando, né? A ponte se desarrumou completamente e aí fica difícil até para que você entre com vontade. Eles entraram correndo todos, mas assim de concreto tiveram bastante disposição apenas. O Filipe Moreira, ele fez uma aposta equivocada. Ele apostou no Thales e não apostou no Paulo Baia. E é incoerente a escolha dele. Porque se ele jogou no contra-ataque, numa marcação reativa, ele não tinha nenhum jogador para puxar com a competência que o Paulo Baia tem para fazer isso. Então, o Thales é um jogador muito verde ainda. Ele pode, no futuro, render bons frutos para a Ponte. Tem qualidade. Mas, nesse momento, o Baia está mais pronto do que ele. Então, na escolha entre um e outro, apesar do Igor Torres jogar do lado esquerdo, tinha que jogar o Paulo Baia. Ele errou. E eu falei isso antes do jogo começar. Não é? E não foi só por isso que o time dele perdeu. Ele tem que ter minimamente a autoridade de não aceitar escalar um jogador com a condição deprimente física que está o André e o Igor Torres. Ele tem que ter a autoridade
No meu time, com essa condição, não vai jogar. Vai demorar 3 meses. Perfeitamente, não fui eu que contratei. Porque senão fica complicado. Se a diretoria contrata, eu não estou discutindo tecnicamente, tá? E eu desconheci a parte física. Se a diretoria contrata jogadores nessas condições, com a necessidade que a Ponte tem de jogador para chegar e jogar, e o treinador aceita colocar em campo, ele assume a responsabilidade. Então eu não posso transferir, porque o jogador está ali e quem escala é o treinador. Pelo menos eu acho que é isso. Então se ele escalou, a responsabilidade é dele. E o André hoje não tem condição de jogar 25 minutos em alto nível. Não tem. Portanto, eu já pedi desculpa 6 vezes, eu pedi 7. Eu não peço mais o André e nem o Igor Torres no time titular da Ponte. Eles não têm condição física de jogar. E a discussão não é técnica. Então tem que jogar essa molecada mesmo. Não é? Então, a partir do momento que ele faz as escolhas que ele fez, ele é o responsável. Como ele foi o responsável no intervalo do jogo, e eu fiz o elogio aqui no segundo tempo, porque ele reposicionou o time, tirou o Igor Torres, que estava passando vergonha dentro do campo, né? O Hereda passava assim, ó, como se fosse uma avenida, ia e voltava, né? O Igor Torres chamava o Uber, tentava pegar a carona de táxi e nem viu o Hereda passar. O Hereda deitou e rolou nele e no Arthur, muito por culpa da recomposição que não aconteceu com a precisão que precisava acontecer. E o treinador também tem que, quando a coisa chega nesse nível, ele tem que mexer no primeiro tempo. Não tem que nem esperar o intervalo do jogo. Então, para mim, apesar de ter mexido no segundo tempo e melhorado, não surtiu efeito. As escolhas equivocadas que ele fez no primeiro tempo é que determinaram o resultado final da partida. Portanto, o conceito do Felipe Moreira hoje é ruim, Edu. Muito bem, Ponte perdeu de 1-0. Gente, está encerrado. Nesse momento, encerrada aqui a participação, valendo uma furadeira da Uesco, você passando aí o seu WhatsApp para esse número que está no YouTube, a senha também. Daqui a pouco nós vamos divulgar aqui o ganhador, o vencedor. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. Não é a produção, não sou eu, não é o CH, não é o Batista, não é ninguém da equipe, não. Tudo é colocado no sistema para que o site O Sorteador ele divulgue o vencedor aí dessa furadeira. Aqui é tudo contabilizado, se alguém amanhã ou depois duvidar, estamos à disposição, podemos mostrar aqui no sistema como é que foi, fica tudo aqui certinho no sistema, tá bom? Nosso muito obrigado pela participação, pela confiabilidade, e domingo tem mais, domingo tem jogo do Guarani, vai ser 11 horas, o jogo termina 1 hora, assim que terminar, é sempre assim, terminou o jogo, está valendo a promoção da Uesco, é só colocar no YouTube. A gente explica sempre, você com certeza participa. Nosso muito obrigado e nos ajude. Falta um pouquinho só para 20 mil. Faça a sua inscrição. Rádio Bandeirantes Campinas, o YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Faltam 9. Faltam 9. Por favor. Muito obrigado. CH, para encerrar contigo aí, o CRB, que você achou aí, muita gente que passou por Campinas, o próprio Daniel Paulista, o treineiro, passou pelo Guarani. Anselmo Ramon pelo Guarani, Rafael Longini, primeiro Guarani, depois Ponte, João Paulo pela Ponte, meia, tem também Auremir, volante, subiu com o Guarani em 2016, da C para B. E aí, CH? Apenas briga para permanência. Daniel Paulista é um treinador muito competente, mas ele não tem elenco para querer algo mais no campeonato. Vai lutar até o final para sobreviver na Série B e nada mais, Edu. E o Léo Simão Holanda, que apitou o CRB 1.0, a atuação dele, a expulsão do Matheus Silva. Edu, esse árbitro aí é complicado, viu? Eu não acho que ele prejudicou a Ponte, eu posso mudar de opinião, não é? Mas ele é complicado, ele distribui uns cartões esquisitos, ele é, muito vaidoso, eu não gosto do trabalho dele, apesar de achar hoje que ele não teve uma interferência nenhuma, nem direta no resultado da partida, então, como eu já não gosto do trabalho dele, então, regular eu acho que fica de bom tamanho. Tá acompanhando o Mundial Feminino, CH? Vai começar Estados Unidos e Vietnã. Vietnã tá todo de vermelho. Aqui, Edu. Oi? Então, eu tá ligado aqui na TV, daqui a pouco eu vou acompanhar até quando a gripe permitir, né? Porque eu tô com uma gripe... CH? Tô, cara, uma semana. Ontem eu resolvi tomar uma garrafa de vinho para ver se melhorava, piorou. Não é?
Então, eu tô aqui segurando a marimba, às vezes durmo, às vezes acordo, mas eu vou começar efetivamente a acompanhar a partir de segunda-feira, que a seleção brasileira, às 8 da manhã, faz o seu jogo de estreia. Tô acompanhando e tem que acompanhar, né? Pela nossa profissão, temos que torcer pela seleção brasileira, apesar de saber que a Alemanha e Estados Unidos são as grandes favoritas para a conquista do Mundial, né, Edu? Então, olha, ouvindo, não parece não que você tá dodói aí, mas para você é uma grande recuperação, bom trabalho. E domingo a gente se encontra, é isso, CH? Sim. Antes eu queria fazer um comentário que o Vladimir Catarino trouxe na informação aí, no meio do jogo, que a Ponte está interessada no Casares. Equatoriano, 31 anos, passou por Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, estava no Independiente de Avellaneda, na Argentina, ele acabou rescindindo o contrato lá. É um jogador que sabe jogar muito futebol, mas que não se dedica muito na parte física. Vou repetir. Ele é um cara que sabe jogar muita bola, não é? Mas onde ele passou, no Independente, no Mentaliste, né? No Fluminense, no Corinthians, no Atlético Mineiro, teve problema. Ele surgiu muito forte quando veio principalmente do Independente Del Valle pro Atlético Mineiro em 2020. Teve bons momentos. No Corinthians também, momentos interessantes, mas eu não sei qual é a condição clínica e física desse atleta, que precisa, porque ele é baixinho, né, e na posição que ele joga, muito da parte física. A ver, né? Não sei se de repente a Ponte está contratando aí um outro cavalo cansado. Não sei. Estou colocando em xeque. De qualquer maneira, a informação, e me parece que é quente a informação. O jogador foi oferecido para o América Mineiro também. O América Mineiro recuou e a Ponte parece que é um clube interessado. Vamos aguardar. Ele tem 31 anos, 1,71 m, equatoriano, meio campo ofensivo, o conhecidíssimo Juan Casares, Edu. Mas é de estrangeiro, lembra de Jorge Mendonça? Jorge Mendonça. Argentino naturalizado paraguaio. E a Advíncula? Nossa, Advíncula, lateral direito, nossa senhora, peruano, nossa. Depois sumiu, fez gol contra, ele fez um gol, ele aprontou. Ele estava até no outro dia no Boca Juniors da Argentina, Edu. Eu não sei se está lá ainda. Tava, ele disputou Copa, mas ele pagou um mico, não lembro aonde agora. Foi trazido por Paulo César Carpegiani, não foi? Foi, isso, era 2013, ano que a Ponte foi na final sul-americana e foi rebaixado no Brasileiro. Mas que nem Jorge Mendonça, Advíncula, teve mais artista gringo ainda, a Aaron. Ai, meu Deus do céu. Pablo Escobar também foi outro. Renato Gonzalez, do seu tempo, 2010. Meu Deus do céu. Sou artista. Em 2010 eu estava aqui já. Já estava? Já estava. Nossa, teve Juan Marquísio. Você pegou aí toda essa turminha aí, tirando a década de 50 que teve o Raul Dias, que marcou o nome, Cabreira, o Cabreira, ele teve um bar perto do Giovanetti depois, ali na General Osório. É que você não conheceu o Varela, 83, zagueiro, tava na Inter de Limeira. Bom, o Rirena deu certo, né, Edu? Então, mas o Rirena, como disse bem o Tigrão, apesar de ter marcado 3 gols em derby, ele fez em 21 jogos, ele fez 7 gols. Ele não era titular. Eu concordo com o Tigrão. O Rirena tinha muita deficiência, mas ele marcado a cada gol importante. E 2003, a Ponte escapou do rebaixamento. Foi aquele jogo em que na última rodada, Abel Braga do comando, a Ponte ganhou do Brasiliense aqui. De 2-0, escapou, mas ele marcou gol de empate, marcou gol no Maracanã, marcou gol no Majestoso, na estreia dele. Mas enfim, é isso aí. Tá bom, CH, boa recuperação, viu? Boa noite pra você, até domingo. Eu ganhei de presente uma escalinha de última hora domingo, mas estaremos juntos, sempre com muita alegria, ao seu lado é sempre muito bom eu que agradeço. Fazer o Rádio Esportivo, Edu. Até domingo, se Deus quiser. E um ótimo final de semana para todo mundo. Eu vi que você escapou, depois chegou outro e-mail assim, retificação. Foi ver CH na fita.
mas é porque a turma confia na sua recuperação. Até domingo, se Deus quiser. Bom descanso. Amém. Grande CH. É o seguinte, esse rapaz aí, o equatoriano, que a produção me passou aqui o nome dele, né? O Juan Casares, que tem 31 anos, repetindo aqui os estrangeiros da Ponte. De uruguaio teve o Raul Dias, isso foi 51 e 52. O Raul Dias e o Cabreira, eles estavam naquele jogo de 5 de agosto de 51, quando a Ponte ganhou do Palmeiras de 3-1, que ficou muitos e muitos anos. 5 de agosto de 51, o Palmeiras das 5 coroas. O Palmeiras tinha conquistado 5 títulos, 5 conquistas e veio todo pomposo para Campinas. A Ponte venceu por 3-1 e por anos e anos e décadas falou-se naquele jogo. Teve também de uruguaio o Varela, zagueira, de 83. Julio Rodrigues jogou em 2006. Facundo Batista, 2019, atacante. Chileno teve Renato Gonzalez em 2010 e Ângelo Arauz, 2019. Se não me engano, veio do Corinthians. Ângelo Arauz. De paraguaio, teve o meio atacante Pablo Escobar. Era paraguaio com cidadania boliviana. Ele fez 3 gols em 2010. Pablo Escobar. De peruano, a Ponte teve o Ramírez, o meia que inclusive estreou naquele derby de 2013 no Brinco. A Ponte venceu de 3-1. Ele entrou no segundo tempo, o Guto Ferreira colocou o Ramírez e ele foi bater uma falta. E ele foi, na realidade, cruzar. Mas a bola ganhou um efeito, foi direto e encobriu o goleiro Emerson. Inclusive, 2 dias depois do derby, o Emerson rescindiu o contrato com o Guarani. Ele fez 28 jogos na Ponte, 2 gols, um deles foi esse. Mas ele também, na época, era convocado para a seleção peruana, que estava disputando as eliminatórias. 2013, né? A Copa aqui 2014, então 2013 eliminatórias. Ele se envolveu muito com a seleção peruana, mas não terminou bem na Ponte não, o Ramírez. O Luiz Advíncula, lateral direito, jogou 2013, só fez 6 jogos só. 6 jogos. De argentino, o Rirena, repetindo aqui, 21 jogos e 7 gols, marcou em 2013. Depois voltou em 2011. E teve até um derby no Majestoso, na Série B, foi quando a Ponte subiu. O Gilson Kleino deixou o Rirena no banco. E já estava 2-0 para a Ponte nesse derby. E aí a torcida pedia, Rirena, e ele entrou no finalzinho e foi aquele auê. O Frontini jogou em 2005, veio do Marília e logo foi para o Santos. Pouquíssimos jogos o Frontini. O atacante Gustavo Savoia, argentino, né, 2009, fez 4 gols. Gustavo Savoia. Juan Marquísio, meia, jogou em 2009, nenhum gol. Brian Sarmiento, esse é do Baú, 2013. Só 3 jogos ele fez. E esse Martinúcio, meia atacante, Alejandro Martinúcio, ele chegou em 2016, para 2016. Ele foi anunciado no dia 28 de dezembro de 2015. E quando chegou no dia 19 de janeiro de 2016, 22 dias depois que veio a informação que ele tinha sumido da Ponte, o médico era o Roberto Nishimura. Já tinha comunicado ao atleta que ele não iria ficar, mas ofereceu toda a estrutura da Ponte para se recuperar, mas ele foi embora. Então ele foi anunciado em dezembro e só no dia 19 de janeiro de 2016, 22 dias depois, que veio a notícia que ele já tinha ido embora. Teve também aqui o Jorge Mendonça, volante, argentino naturalizado paraguaio. Chegou em julho de 2017 e rescindiu o contrato em maio de 2018. Fez só 4 jogos, Jorge Mendonça. De boliviano, a Ponte teve o Luiz Ali. Isso aqui foi uma piada. Luiz Ali foi uma piada. Ele chegou em junho de 2017 para a disputa do Brasileiro, da Série A. Quando ele chegou, 11 rodadas do Brasileirão já tinham conhecido. Teve um jogo aqui, Ponte Botafogo do Rio, primeiro jogo dele. Ele deu um arranque e se machucou, sumiu. E o interessante, gente, é que mesmo no departamento médico, pra você ver como é o futebol boliviano. Olha a credibilidade que tem o futebol boliviano. Esse Luiz Ali, machucado há muito tempo na Ponte, foi convocado para a seleção boliviana. E ele fez 3 amistosos nos Estados Unidos. E lá ele jogou. Aí ele voltou, jogou mais um pouquinho, se machucou de novo. Uma piada. Luiz Ali, atacante boliviano. De africano, teve o Aaron de Benin, revelado na base.
subiu para o profissional em 2018. Final de 2018 ele foi embora. O Yaya Banhoro é da Burkina Faso, chegou em maio de 2018. Último clube Santos, mas foi embora no final de 2018. Não fez nenhum jogo. Yaya Banhoro, se fez, foi 1 ou 2. Não, Yaya Banhoro, não me lembro. E o Papa Faye, de Senegal, chegou a jogar também um pouquinho, mas também subiu. E outro dia, foi o ano passado, teve um jogo no futebol amador aqui de Campinas, que o Papa Faye participou. Também não sei que fim deu. Olha, só um detalhe aqui, a respeito de Ponte e CRB. A Ponte só ganhou uma vez o CRB em Maceió, foi em 2008, dito aqui pelo Roger Williams. E aqui em 2008, a Ponte acabado de ser vice-campeã, aquela final contra o Palmeiras. E aí começou a Série B e o Sérgio Guedes foi demitido, o desgaste era muito grande, e aí chegava Paulo Bonamigo. E esse jogo aqui, 8 de julho de 2008, há 15 anos. Os gols da Ponte do Leandrinho e também do Luiz Ricardo. O Leandrinho veio do Noroeste. E o Luiz Ricardo, ele, naquele time 2008, ele era atacante. Foi vice-campeão paulista. Depois ele foi embora e voltaria para a Ponte em 2019. Só que como lateral. Depois ele ficou sendo lateral, o Luiz Ricardo. Na época, 2008, ele veio do Marcílio Dias. Jogou também no Anápolis, no Vila Nova de Goiás. E nessa partida aqui, quem estreou foi o zagueiro Gum. O Gum está com 37 anos. 37 anos. O Gum, ele ficou 6 anos no Marília. O Marília emprestou ele para o Inter, mas foi rapidinho. Inter de Porto Alegre e voltou. Ele ficou 6 anos no Marília. Ele veio para a Ponte, ficou 2 temporadas e marcou gol, hein? Marcava gol o Gum, altão. Aí ele foi pro Fluminense. No Fluminense ele ficou 10 anos. E vai fazer 3 para 4 anos que ele está no CRB. Ogum. Olha, a escalação aqui, 8 de julho de 2008, a Ponte com Aranha, Raulen lateral direito do Fluminense. Jean, zagueiro, olha aqui, Gum e Vicente. Lembra de Vicente, lateral esquerdo? Deda, deixa eu ver, Jairo, Leandrinho, depois André. E Renato Cajá. Rafael Eta entrou depois no lugar do Renato Cajá. Vanderlei, olha o Vanderlei aqui. Revelado pela Ponte, tentou voltar aí 2 anos atrás, mas não deu certo. Moraes é um atacante, jogou no Santos. Entrou no lugar do Vanderlei. E ele, Luiz Ricardo. E o técnico, repito, Paulo Bonamigo. O CRB do técnico João Carlos Costa. CRB 0, Ponte 2. Bom, meus amigos, hoje a Ponte perdeu. CRB 1.0. Eu volto já no Em Dia com a Bola. Deixa eu ver se tem aqui o vencedor da furadeira. Atenção, Giba. Tambores rufando. Não tem importância, é uma mulher. Vamos lá então? Vamos aqui a divulgação. Agora 22h13. Atenção, hein? Furadeira Uesco! Quem ganhou? Foi a Juliana Rodrigues da Silva. Aê, Juliana! As mulheres estão com tudo, começando o Mundial Feminino, Seleção Brasileira estreia segunda-feira, 8 horas, com o Panamá. Juliana Rodrigues da Silva, muito obrigado, parabéns, Juliana. A produção tem o seu WhatsApp, vai entrar em contato para retirada. Muito obrigado a todos que participaram. E domingo tem mais. Jogo do Guarani começa às 11 horas, quando for 1 hora mais ou menos, se não acontecer nada, é normal. Ou 1 hora termina o jogo e começa a promoção. Vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para aquele WhatsApp, você manda seu nome completo, seu CPF e a senha. Você estará concorrendo. Sensacional, nosso muito obrigado. Eu só vou dar uma engolidinha aqui, beber uma aguinha e eu volto no Em Dia com a Bola, porque 22h30 tem a Voz do Brasil. Agora 22h14. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Com a bola. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. E a seleção dos Estados Unidos faz 1-0 no Mundial, hein? Estados Unidos 1, Vietnã 0. Jogam bem as americanas, hein? Favoritíssimas, favorito também. Vamos lá, vamos em dia com a bola, bater um papo aqui, começando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Gente, ó, é a última rodada do primeiro turno, hein? 19ª rodada, a última do primeiro turno. Deixa eu corrigir aqui, última do primeiro turno. Então hoje, CRB 1, Ponte 0, gol marcado pelo Renato a 33 do primeiro tempo, público e renda não fornecidos. Bem, amanhã, 15h30, Mirassol e Tombense. 17 horas no Oba, Vila Nova e ABC. 17 horas na TV Bandeirantes, Criciúma e Novo Horizontino. Só que a transmissão vai começar às 16h20. Tá o Batista, vai estar o Gleger e vai estar o Tigrão. Amanhã, hein? Amanhã, 17 horas, na TV Bandeirantes, Criciúma e Novo Horizontino, mas a transmissão começa às 16h20. Bom, ainda amanhã, 18 horas, Ituano e Avaí. Domingo, 11 horas, Guarani e Atlético Goianiense. O Guarani, como mandante, tem a terceira melhor campanha como mandante. O Guarani não tem Valber, não tem Bruno José e não tem Matheus Barbosa, volante. Os três suspensos. 15h30 do domingo, Juventude e Ceará. 18 horas no Castelão, em São Luís, Sampaio Correia e Sport. Na segunda-feira, 2 jogos fecham a última rodada. 19 horas no Barradão, Vitória e Chapecoense. 19 horas no Estádio do Café, em Londrina, Londrina e Botafogo. Olha, a classificação é o seguinte. Só que o Botafogo, CRB, Chapecoense e Avaí, essas 4 aqui tem um jogo a menos, tá? Um jogo a menos. Então o Vitória é líder com 34, em segundo Vila Nova, 34, em terceiro Criciúma, também com 34, os 3 34. No critério de desempate, número de vitórias e saldo, a ordem é essa: primeiro Vitória, segundo Vila Nova, terceiro Criciúma. Em quarto, Novo Horizontino com 33. Em quinto, Sport com 32, em sexto, Guarani com 29, em sétimo, Mirassol 28, em oitavo, Ceará 28, em nono, Juventude com 27, em décimo, Botafogo 27, 11º, o Atlético Goianiense com 27, em 12º, o CRB com 24, em 13º, a Ponte, agora com 22, em 14º, o Ituano, 20. Em 15º, Sampaio Correia, com 20. Em 16º, Tombense, 18. Em 17º, Chapecoense, 18. Em 18º, Londrina, 14. Em 19º, Avaí, 14. O ABC, o último, com 11. Deixa eu só dar uma checadinha aqui numa coisa aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Essa é a classificação. Lembrando que são 4 que serão rebaixados. Por enquanto, Chapecoense, Londrina, Avaí e ABC. Olha, a Ponte só abriu a rodada, todo mundo vai jogar. Chapecoense primeiro na zona tem 18, a Ponte tem 22, diferença de 4. Vamos ver qual que é a diferença que a Ponte vai terminar. Guarani, sexto colocado com 29. Guarani subiu aí da 8ª para a 6ª colocação depois da vitória lá contra o ABC, tá? O Vitória retomou a liderança e olha, os 3 aqui com 34.
E tem o seguinte, Botafogo e Chapecoense, CRB e Avaí, e seria em Maceió, e aqui seria em Ribeirão Preto. O que acontece? Foi naquele dia em que teve um mau tempo lá em Santa Catarina que impediu que Chapecoense e Avaí viajassem. No caso, Chapecoense para Ribeirão e do Avaí lá para Maceió. E a CBF ainda não remarcou esses jogos. Vamos para o Brasileirão. O Brasileirão, vamos lá, muitos jogos amanhã. Principalmente aqui Palmeiras e Corinthians, porque eles jogam na terça-feira pela Copa do Brasil. Terça, hein? É Copa do Brasil, Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. Então eles têm que jogar amanhã. Então amanhã, 16 horas, Maracanã, Flamengo e América Mineiro. 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. 18h30, Fonte Nova, Bahia e Corinthians. 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e São Paulo. 21 horas de amanhã, Arena Grêmio e Atlético Mineiro. E o Filipão ainda não ganhou dirigindo o Galo. Domingo, 16 horas, Santos e Botafogo. O líder do Botafogo pisa na Vila, portões fechados. 16 horas em Bragança, Bragantino e Internacional. 16 horas no Independência, domingo, Cruzeiro e Goiás, no Independência. 18h30, domingo, São Januário, Vasco e Atlético Paranaense, também portões fechados em São Januário. E na segunda-feira, fecha a rodada com Coritiba e Fluminense. Botafogo tem 39, em segundo Flamengo 27, diferença de 12. Em terceiro Grêmio 26, São Paulo quarto colocado com 25, em quinto Fluminense 25, Palmeiras sexto colocado com 25, em sétimo Bragantino 24, oitavo Atlético Paranaense 23, em nono Fortaleza 23, em décimo Cruzeiro com 22, em 11º Internacional 22, 12º Atlético Mineiro 21, 13º Cuiabá 19, 14º Santos com 16, em 15º Corinthians com 15, em 16º Bahia com 13. Opa, eu paro por aí para dizer que a partir de agora é zona de rebaixamento. Primeiro nela, o Goiás, 17º 12, Coritiba 11, o Vasco 9 e o América Mineiro com 9 também. Situação difícil, cuidado Santos e Corinthians. Vamos lá, vamos aqui. Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série C. O único paulista é o São Bernardo. Gente, o São Bernardo não vence há 7 jogos. 7 jogos que o São Bernardo chegou a liderar. O São Bernardo começou com tudo, nadada de braçada, mas relaxou de vez. E joga amanhã, 19 horas, no 1º de maio, São Bernardo e América de Natal. E o Paysandu do Hélio dos Anjos, o Hélio ganhou o clássico do Remo. Último jogo, Remo, Paysandu 1, Remo 0. E o Paysandu joga domingo, 19 horas, Curuzu, Paysandu e CSA. Olha, faltam 6 rodadas, 8 se classificam para a próxima etapa e 4 serão rebaixados. Por enquanto, rebaixados Remo, América de Natal, Pouso Alegre de Minas Gerais e o Altos do Piauí. O Operário do Paraná é líder com 25, em segundo Amazonas 24, em terceiro Brusque 23, em quarto Volta Redonda 22, o Náutico quinto colocado com 22, o Botafogo da Paraíba tem 21, é o sexto colocado, em sétimo São Bernardo com 20, oitavo São José de Porto Alegre com 19. Esses seriam os classificados se terminasse hoje. Mas o São Bernardo, não sei não, hein? Mas que desânimo. Olha, Campeonato Brasileiro da Série D. Atenção, é a última rodada da fase de classificação. A Série D de dado tem 8 grupos de 8 equipes cada. E atenção, os 4 primeiros se classificam nesse final de semana. 4 de cada grupo vão se classificar para a próxima etapa na Série D de dado. Uma situação dos paulistas. O Santo André está no grupo 6. Domingo, 3 da tarde, todos os jogos do grupo 6, 3 da tarde. Santo André e o Democrata de Governador Valadares. O Santo André é o 4º colocado. Se terminasse hoje, o Santo André estaria classificado. Então o Santo André só depende dele. Porém, se bobear, pode ficar de fora. O Vitória do Espírito Santo tem 1 a menos, tá? Teremos ainda... Bom, esse é o grupo 6. Os demais paulistas estão no grupo 7.
Atenção, hein? O grupo 7, todos os jogos serão amanhã, 18 horas. Todos os jogos amanhã, 18 horas, no grupo 7. Em Limeira, Inter e Patrocinense. Em Maringá e 15. A Ferroviária joga no Mato Grosso do Sul contra o Operário. O Operário, ele joga em Campo Grande. O Operário já não tem mais chance. E o Operário teve um problema com a prefeitura lá de Campo Grande, que deu prioridade pro campeonato amador. E teve um problema de relacionamento lá. Então a partida Operário e Ferroviária vai ser na cidade de Sidrolândia. Vocês ouviram falar? Sidrolândia. Operário e Ferroviária amanhã 18 horas. E a Ferroviária tem chance. E tem mais Craque e Cascavel. Bom, o que acontece? O Patrocinense já está classificado, tem 24. Em segundo, o Maringá com 21 já classificado. Em terceiro, a Inter com 19. Em quarto, o Craque tem 18. A Ferroviária é quinta com 17. O 15 é o sexto com 16. Quer dizer, o 15 tem que ganhar e somente ganhar em Maringá e torcer para que ou a Ferroviária perca do Operário ou que o Craque não vença em casa o Cascavel. Um ou outro. Situação difícil do 15, não depende só dele. Agora, a Inter de Limeira só depende dela, é terceira colocada. E a Ferroviária, ela precisa pontuar. A Ferroviária precisa vencer e torcer para que o Craque não vença o Cascavel. Então, Ferroviária e 15 ganhar e depende de resultados, a Inter só depende dela. Essa é a situação dos paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Olha, deixa eu dar só uma informação aqui da Copa Paulista, que teve jogo hoje. No grupo da Ponte. Deixa eu pegar aqui o meu placarzinho aqui. A Copa Paulista teve um jogo entre Oeste e Juventus. É o grupo da Ponte. Deixa eu ver aqui. Foi 2-2. Oeste 2, Juventus 2. E é o seguinte, a Ponte joga amanhã, 17 horas, hein? Majestoso Ponte Primavera. A Ponte não venceu ainda. Na estreia, perdeu em Piracicaba 1-0 pro 15. Depois perdeu no Majestoso 1-0 pro Oeste. E no último jogo em Bragança, 1-1 com o Bragantino. E a Copa Paulista são 3 grupos de 6 equipes. Turno e retorno dentro do mesmo grupo. Classificam-se 2. E quem terminar em terceiro, são 3 grupos. Aquele que terminar em terceiro no grupo A. Aquele que terminar em terceiro é grupo 1, né? Aquele que terminar em terceiro no grupo 2. E que terminar em terceiro no grupo 3. Desses 3, os 2 melhores se classificam. Então vai ter 2, 4, 6, serão 8 equipes classificadas para a segunda fase, que vai ser mata-mata. Tá? Vai ser mata-mata. O Primavera é líder, com 7. Em segundo, o 15 de Piracicaba tem 7. Em terceiro, o Red Bull Bragantino com 4. Em quarto, Oeste, 4. O Juventus, quinto colocado, com 3. E a Ponte, a última colocada, com 1. Vai vendo, se a Ponte não ganhar amanhã. E o Primavera, líder, mantém uma base da Série A2. O Primavera levando a sério essa Copa Paulista. Jogo duríssimo para Macaca, que tem como técnico Edson Boaro nessa Copa Paulista. Olha, só para reforçar aqui, semifinal da Copa do Brasil. Então, terça-feira, Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, 21h30, jogo da volta, dia 16 de agosto, Morumbi. E na quarta-feira, Arena Grêmio e Flamengo, 21h30, jogo da volta, 16 de agosto, lá no Maracanã. Libertadores, os jogos serão no início de agosto. 1º de agosto, Bolívar e Atlético Paranaense, o jogo da volta em Curitiba. 1º de agosto, River Plate Internacional, o Inter depois decide em casa. 1º de agosto, Argentinos Júniors e Fluminense decide no Maracanã. Dia 2 de agosto, quarta-feira, no Mineirão, Atlético e Palmeiras. O Palmeiras decide em Allianz Parque, 9 de agosto. E no dia 3 de agosto, Flamengo e Olímpia do Paraguai, sendo que o Flamengo decide no Paraguai no dia 10 de agosto. E na Sul-Americana, o Botafogo do Rio vai pegar o Guarani do Paraguai. Primeiro jogo é no Rio, decide lá no Paraguai.
O São Paulo pega o São Lourenço. Primeiro jogo da Argentina, decide depois no Morumbi. O Goiás pegou o Estudiantes da Argentina. Primeiro jogo fora, decide em Goiânia. Corinthians e News Old Boys da Argentina. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, decide na Argentina o Corinthians. O Fortaleza pegou o Libertad do Paraguai. Primeiro jogo lá no Defensor del Chaco, o Fortaleza decide em casa. E América Mineiro e Bragantino, confronto brasileiro. Primeiro jogo no Independência, no dia 2 de agosto. E o segundo jogo vai ser em Bragança, no dia 10 de agosto. Lembrando que no Mundial Feminino, olha, o Brasil joga na segunda-feira, 8 horas da manhã, Brasil e Panamá. A estreia, depois, no dia 29, sábado, Brasil e França, 7 da manhã. E no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, 7 da manhã, horário brasileiro, Brasil e Jamaica, Mundial na Austrália e na Nova Zelândia. E final do nosso apito final, Giba, 22h30. Meus amigos da Bandeirantes, CRB 1.0, narrou Roger Williams, comentou CH, Gleger, reportagens Vladimir Catarino. Muito obrigado a você que nos acompanhou, nos prestigie, tá faltando um pouquinho só para 20 mil inscritos no YouTube. Nos ajude, por favor, vem aí a Voz do Brasil, eu volto domingo. O jogo é às 11, eu vou começar às 10 no Concentração, tá bom? Então 10 horas do domingo, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sexta-feira, 21 de julho de 2023. Está no ar a Voz do Brasil em edição especial de 88 anos. Acompanhe a história do programa e as principais notícias do dia do governo federal. E vamos ao destaque do dia: investimento